Hein, Dani? Tá bom o som aí? Tá muito alto? Tá bom. Por favor, me ajudem. A Núbia Soares, lá de Minas, escreveu aqui, ó. Nós mineiros falaríamos assim, que trem top, hein? Não é isso? É trem? Muito bem, isso mesmo, Núbia. Ô, Inácio, ó, tem uma pergunta aqui que eu acho que é super interessante, que eu acho que depois das 6 cirurgias que nós realizamos nesses 2 dias aí, eu acho que vale a pena a gente já começar a discussão com isso, porque é um acesso que a gente tem feito e que eu poderia dizer que é um acesso revolucionário, né? A gente está trazendo isso aí para o Brasil de uma forma diferente, né? Uma forma menos traumática de se recuperar de uma prótese total de quadril. E a pergunta que o Júlio fez aqui, e eu vou colocar porque eu já tinha visto, né? Vou colocar para o Inácio aqui, depois para os outros irmãos aqui. Em todos os casos, é possível aplicar a técnica do acesso anterior direto minimamente invasivo? Essa aí é para iniciar os trabalhos aqui. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que estão mandando mensagem aí, são só mensagens, né, que gostam da gente, aí a gente fica muito feliz. Além disso, as perguntas, né, o foco agora é ajudar as pessoas. Então, vamos lá, Inácio, é contigo. Olha, eu fico até enrolada, eu dei uma enroladinha de leve aqui para você... Na indicação aí... Para o impacto fêmuro-acetabular. Para o impacto fêmuro-acetabular. Impacto não é indicação. Ah, não, né, para acesso anterior direto. Pô, tá querendo me confundir? Bruno tá querendo me confundir aqui, tem pegadinha também entre a gente, tem bullying aqui, tá? A gente sacaneia bastante. A gente sacaneia bastante um ao outro também. Bom, a gente já falou isso na última semana, teve postagem minha, do João, do Guzmão, do Bruno, todos falando assim, não para essa pergunta especificamente, mas para outras, dizendo para vocês que em medicina... Um congresso, hein? Isso parece congresso de quadril, meu quadril. Meu quadril. Não deixa de ser, é melhor do que o congresso, né? Tá ficando melhor. Olha aqui, olha o nível, hein? E a gente falou aqui que não tem, em medicina, não tem sempre nem nunca. Então é difícil a gente falar assim, serve para todos os casos. O que a gente sabe hoje é que com a evolução da técnica e com os instrumentais mais adequados que nós temos e aprendendo a fazer melhor, com a experiência que você vai adquirindo já com muitos anos fazendo esse acesso, cada vez mais casos têm indicação para isso. Então, é possível resolver casos mais complexos e dos mais diversos tipos de pacientes com acesso anterior minimamente invasivo. E nós vivemos isso nesses Exatamente, 2 dias. isso que eu ia falar. Ficou bem claro que esses dias teve. Então, teve paciente acima do peso, paciente com obesidade, paciente homem, forte, musculoso, teve mulher magrinha, pequenininha, teve necrose, teve artrose, tem caso de displasia. Então, é possível resolver a maioria dos casos, tá? Todos. Não, claro que não, a gente tem que avaliar caso a caso, a gente sempre fala isso, né? Não é receita de bolo, né? É, mas é um acesso afeito. Uma pequena interrupção aqui para avisar o pessoal do Instagram. Nós estamos ao vivo também no YouTube, tá? Então está toda a turma aqui. E provavelmente vai manter mais tempo, né? O João Lopo, no YouTube. O doutor Inácio, sim, o doutor Bruno. Estamos todos ao vivo no YouTube, porque lá dura mais tempo e lá a gente consegue aparecer os 4 juntos. Eu vou deixar o Instagram ligado aqui. Quem gosta demais do Instagram, não quer fugir do Instagram, a pessoa tem uma paixão pelo Instagram, tudo bem, não tem problema. Mande seus comentários aqui. Eu não sei se minha visão além do alcance vai conseguir ler, tá? Porque vai ficar longe o comentário aqui. Vamos colocar aqui o Instagram. Não sei se atrapalha demais, Dani. Não, tá dando pra ler já. Tá dando pra... Não, atrapalha demais ali a câmera, se fica na frente. Temos que ver essas... Aí. Mas aí não aparece os outros ali, né? Essas perguntas aí. Vamos botar aqui. Na verdade, nós temos hoje... Fica muito na frente, né? Só pelo negócio do canal do Guzmão, não vou botar no meu, não. Vamos lá. Tá. O meu vai ficar muito mulambo. Bom, então vamos lá. Aqui, ó, a Dani pode nos lançar, Dani, algumas perguntas que o pessoal mandou aí no YouTube. Pode botar na tela e nos ler a pergunta, porque daí a gente já podia deixar aqui pra gente ler as perguntas também. Irmão, só antes da Daniela botar isso aí, da Dani botar isso aí, é o seguinte, você fez um vídeo que foi muito legal sobre um grande avanço, inclusive uma aula que você vai dar no congresso que a gente está divulgando aí,
de Sports Medicine, que vai ser agora em janeiro, sobre membrana, sobre avanço do tratamento das lesões de cartilagem. Gostou disso aqui, né? Viu? Agora gostou. Ficou bacana, ficou bacana. Na artroscopia de quadril, as lesões de cartilagem, que antes eram tratadas apenas com microfratura e um pouco de prece. E hoje nós temos a... Cortou o áudio, cortou o áudio. Cortou o áudio? Desligou alguma coisa ali, Dani. Desligou o quê? Peraí, eu já vou fazer a pergunta novamente aqui. O Guzmão vai ter que resolver um Problema técnico. problema técnico. Vai, fala aí, Bruno. Oi, tá ouvindo? Tá. A única coisa que não pode é aparecer vermelho. Dá um grito mais alto aí, Bruno. Sem áudio. Alô! Sem áudio. O que eu fiz? Não sei, tá Não, sem áudio. tá bem. Mas acho que vão conseguir ouvir, Vitor. É que assim, eu preciso que alguém sempre deixe ligado o YouTube. Tá rodando ligado. ali. YouTube Não tá tá ligado. ligado, porque eu tô vendo claramente que não tá ligado. Não, aqui o pessoal tá falando sem áudio lá. Não interessa, tu tá vendo o passado. Eu já fiz o alô aí, ó. Aqui, ó. O alô apareceu. Quem vive de passado é Tá com áudio. museu. Tá com áudio. Vai lá, Bruno. Qual é a pergunta? João, você tentou me tirar do foco da pergunta, mas eu voltei. Entendeu? Então vamos lá. Guzmão, então a pergunta que me fizeram aqui sobre membrana, inclusive vai ser a aula que você vai dar no congresso. Viu? Tá até pegando o museu aqui. É o seguinte. A membrana sintética pode vir a substituir a prótese de quadril em casos do impacto femoroacetabular? Qual a melhor forma de utilizá-la? Perfeito, Brunão. Olha só, é muita tecnologia aqui na casa do Dr. Bruno Rabelo. Então é o seguinte, né? Quando eu falei a primeira vez sobre a membrana, inclusive conversando com um colega, e o pessoal não deu muita bola por alguma razão. Aí eu falei uma segunda vez sobre a membrana e o pessoal surtou, tá? Então é o seguinte, a membrana de colágeno, ela tem um limite da sua indicação e o limite da quantidade de falta de cartilagem que a gente pode utilizar. Então esse limite no trabalho do André Fontana, ele chegou a utilizar em casos de artrose grau 4, de Tones, e chegou a utilizar em lesões de até 8 centímetros quadrados, que é uma lesão muito grande. Tá? Então, assim, infelizmente, a membrana, ela serve para tapar... Você já tiver... Eu acho que alguém de vocês, provavelmente aconteceu de estar andando na rua e tem um buraco no asfalto, e aquela roda do carro cai naquele buraco do asfalto. Né? Então, a membrana, ela tapa um buraco. Se não tiver asfalto no lugar, não adianta colocar a membrana, ela só tapa um buraco, ela faz um remendo. O que significa isso? Se a pessoa tem uma indicação de prótese do quadril, tem uma alta probabilidade da membrana já não ser uma indicação para a pessoa. Uma alta probabilidade. Porque, às vezes, o pessoal indica prótese quadril até precocemente. Sim. E não é o caso. Né? Aquele caso que eu mandei recentemente para vocês do cisto regredindo, sim. Com 5 anos de evolução. Então, assim, tu vê que tem um caso que já recebeu indicação de prótese quadril e a membrana conseguiu segurar até o momento, já estamos contando 5 anos e contando, né? Então, qual que seria uma dica muito boa para o pessoal que está em casa saber o seguinte, olha, será que no meu caso talvez possa ser utilizada a membrana? Eu daria uma dica prática pessoal. Se o quadril de vocês tem um certo grau de movimento a ponto de conseguir colocar sapato, meias, cortar as unhas do pé, é provável que talvez a membrana possa ter uma indicação. Talvez. Agora, se o quadril de vocês é tão bloqueado que não consegue colocar meia, não consegue colocar sapato, ele é travado na rotação, é provável que já seja tarde demais para colocar a membrana. Veja bem que eu estou falando de probabilidades, a gente não tem como saber. Claro. Tem que ter uma avaliação. Isso, né? Isso aqui é uma conversa, né? É uma conversa que nós estamos fazendo de uma maneira muito carinhosa para vocês aqui, para a gente tentar responder o máximo de perguntas. Sim. Aí, Brunão, eu já te devolvo uma pergunta, tá? Que o pessoal fez nos stories ali, que foi o seguinte. Quem tem um encurtamento de 2,3 centímetros uma perna em relação à outra, a prótese pode corrigir esse encurtamento? E depois vamos entrar já em umas outras perguntas mais profundas.
Mas o João tá louco para responder também. Na verdade, 2.3 eu acho que é um... Primeira coisa que a gente tem que entender é que a prótese de quadril, a indicação é melhorar a qualidade de vida do paciente com relação à dor. Essa é a indicação formal da prótese de quadril. É óbvio que depois que a gente consegue realizar o procedimento de forma adequada, consegue botar os componentes de forma adequada, a gente consegue corrigir essas diferenças. Sempre lembrando que isso não é o nosso foco primário de ação, de corrigir essa diferença. Mas é totalmente possível, existem técnicas hoje em dia para a gente corrigir, inclusive dismetrias até maiores, né? Pacientes com displasia mesmo, aquela displasia que a gente chama de Croy-4, luxado lá em cima, a gente consegue com técnicas específicas que a gente até mostrou numa live de casos complexos que a gente fez na época da pandemia, enfim. Na época da pandemia, não, na época que estávamos todos enclausurados em casa. Enfim, a gente pode fazer técnica de encurtamento femoral, enfim. E totalmente plausível. Eu acho que isso não é impedimento e a gente consegue melhorar, sim, muita qualidade de vida do paciente, não só para o tratamento da dor, que é o foco primário, mas num foco secundário, uma atenção secundária, corrigir essas diferenças, melhorar a qualidade de vida de marcha, de arco de movimento, de padrão, de sobrecarga na lombar, enfim, que é outra coisa que quem gosta muito de lombar está aqui do meu lado. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar aqui e vamos lançar uma pergunta para o Inácio, especificamente sobre um dos principais motivos que fez a gente se reunir aqui hoje, né? Que é para o Inácio comentar para o pessoal aí um pouco o que é, doutor Inácio, como que o senhor definiria, posso chamar de senhor? Fico meio acanhado, né? Mas tudo bem. Como que o senhor definiria o acesso direto anterior? O que é a técnica de acesso direto anterior do quadril? Foi um dos motivos que fez a gente se reunir aqui, nos reunimos lá em Porto Alegre. Então, assim, ó, já estamos planejando... Lança a tua definição. Sempre. É bem importante você falar isso, que a gente fala, do jeito que você fala assim, é importante a gente falar o óbvio, às vezes a gente começa a falar algumas coisas porque para a gente são simples e a gente não se atenta que tem que explicar mesmo, né? Então a gente fala acesso anterior, como se todo mundo entendesse o que é isso. Mas é realmente o que o nome diz. Acesso, a gente já explicou isso, uma live que eu fiz com o Bruno também, e nas nossas lives do grupo. Acesso é o caminho pelo qual você executa a cirurgia. Então, o acesso cirúrgico para uma prótese de quadril é o trajeto que a gente vai fazer da pele entre os tecidos profundos para se colocar aquela prótese lá. O acesso anterior direto, perceba que o nome já dá uma dica de alguma das qualidades dele, ele é um acesso pelo qual a gente entra na região da frente, anterior, da coxa, aqui no quadril, e ele é direto. Então, o próprio nome já diz, acesso anterior direto. O que ele quer dizer isso? Que é o caminho mais óbvio e mais fácil para se chegar à articulação do quadril. Porque você entra em um intervalo entre os músculos, sem precisar desinserir nenhum músculo, desinserir nenhum tendão, arrancar nada de tecidos moles. Então, você entra no caminho que a anatomia já fez para a gente chegar ao quadril. Essa é a definição do acesso anterior direto. Então, é a colocação da prótese pela região da frente do quadril, no intervalo entre os músculos, que é o caminho mais óbvio e lógico para se chegar à articulação do quadril. Seguinte, doutor Inácio. Avisando o pessoal do Instagram aqui, estamos ao vivo no YouTube. Se vocês olharem no Stories, tem um arrasta para cima lá com o link do YouTube, se vocês quiserem assistir lá, porque vocês conseguem ver todos nós ao mesmo tempo. Mas quem quiser ficar no Instagram, vai estar rolando aqui. Inácio, tu nos explicou o que e o como. Eu quero saber o porquê. Por quê? Agora sim. Eu quero saber qual é o benefício, qual é o porquê, qual é a transformação que tu gera no paciente usando essa técnica. Porque, veja bem... Se todo mundo vai por trás, já te perguntaram isso, né? Se todo mundo faz o acesso posterior, né? Que perguntaram isso pro Inácio. Por que vocês querem ir pela frente? Boa pergunta. Então, assim, o Inácio explicou muito bem ali o que, o como, e agora vamos entender um pouquinho o porquê do acesso direto anterior. Qual a causa de se fazer isso, né? Basicamente, primeiro assim, a explicação ainda, primeiro porque é lógico.
é mais fácil. E isso todo mundo que prega isso fala, quando você tem que fazer uma injeção no quadril, uma aplicação de ácido hialurônico, como a gente faz, quando você vai examinar a articulação do quadril com ultrassom, você não vai nem furar nada. Onde você olha? Pela frente. Pela frente. É o trajeto mais fácil e mais direto ao quadril. Por que fazer isso? Por que inovar? Por que não continuar fazendo o que a gente fazia ao longo da nossa vida inteira? Porque sempre tem algo a mais para ser oferecido para os pacientes. E no caso do acesso anterior, essa vantagem, são muitas vantagens, mas está diretamente relacionada ao fato dela ser menos invasiva e ser o acesso menos invasivo que se existe para se colocar uma prótese. Pelo que eu comentei aqui, você não desinsere e não corta nenhum músculo. Você preserva todos os tecidos moles íntegros. Isso garante maior segurança, menor sangramento, recuperação mais rápida, todas as vantagens de um acesso minimamente invasivo. Então, o paciente tem menos dor, mais conforto, usa menos medicação, está de pé mais rápido, está satisfeito mais rápido, e ainda tem algumas outras vantagens, que aí já são evoluções da técnica, que é quando a gente está falando da parte superficial do acesso, que aí é o acesso anterior, que a gente coloca, às vezes, na prega do biquíni. Ou seja, mais uma vez, você está tentando replicar o que a natureza já fez. Quando você dobra o quadril, você vê a linha que o nosso corpo traça. Toda vez que a gente faz um corte na pele, seguindo essa linha, a sua cicatriz ficará mais natural, ficará mais estreita, ficará mais bonita. Ah, é só uma coisa estética? Primeiro que estética eu não acho que é só. Isso tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado. Depois que é uma questão funcional. Se a minha pele cicatriza melhor, eu estou falando de menor chance de complicação de pele, dessa ferida abrir, de eu ter risco de infecção. Tanto é que a gente comentou hoje daquele trabalho novo, gigantesco, com um número imenso de casos, comparando os mais diversos acessos, e mostrou que o acesso anterior tem um índice menor de infecção. Porque a pele sofre menos, se manipula menos e é um acesso minimamente invasivo. E outra coisa que vale a pena comentar, que as pessoas podem achar que a gente está trazendo uma coisa nova, né? Inovação, não sei o quê. A inovação, na verdade, é a forma como está sendo feita com esse novo tipo de incisão. Mas o acesso descrito por Reuter era um acesso que na Europa era muito praticado, até que em determinado momento começou a se fazer um acesso posterior. As grandes empresas fornecedoras de material começaram a focar nisso aí, com esses acessos, né, com material instrumentais para isso, e esse acesso anterior, ele foi aos poucos deixado de lado, mas não por nós, né? E aí, na Europa começou a crescer isso aí, principalmente na Alemanha, na Suíça, em alguns centros no norte da Itália, começaram a buscar isso aí, na França também, né? Começaram a buscar isso aí novamente, porque eles começaram a perceber justamente isso. Por que foi abandonado? Um acesso que era tão bom, que chegava tão diretamente, de forma tão atraumática, para uma prótese quadril, por que ele foi abandonado? Por que não vamos voltar para isso aí? E aí começou a se retornar com isso aí, mas inicialmente com os instrumentais do acesso posterior. Isso gerava dificuldade. E aos poucos aquilo ali foi acontecendo, eles começaram a perceber que o pós-operatório é diferente, chamaram as empresas e falaram assim, gente, olha só como é que está acontecendo aqui. Por que vocês não investem nisso aqui agora? Ao invés de mudar a prótese, porque a gente pode falar, mas as próteses já têm trabalhos aí, que tem muitas próteses já consolidadas no tempo, né? Vamos pensar em instrumental, vamos mudar isso aí para o instrumental, vamos trazer esse acesso de novo, que tem certeza que vai beneficiar muita gente. Começou na Europa, isso já se faz há muito tempo, e de repente os Estados Unidos também começou a pegar isso aí. Hoje, a gente estava conversando até com o Matthew, né? Numa live que a gente fez sobre ácido hialurônico, se não me engano, mais de 40% lá já são de acesso anterior, quer dizer, só crescendo. Ele falou, o que mais cresce aqui nos Estados Unidos é o acesso anterior direto. Ocorreu uma coisa histórica interessante, né? Porque a primeira prótese de grande sucesso, que foi a prótese de Chunley, ela era uma prótese que ela não fazia acesso nem posterior nem anterior, ela era o trocantérico direto, ela cortava um pedaço do osso, ela diminuía o offset, que é um termo que eu já expliquei para o pessoal, justamente para diminuir a força reativa da prótese no polietileno. Com essa modificação biomecânica toda que ocorria no quadril, era um dos fatores que fazia com que a prótese durasse mais tempo. Só que começou a ficar inaceitável cortar o osso das pessoas para fazer uma prótese.
cortar o trocânter, né, que é uma outra parte do osso. E aí começou a se fazer, surgiu uma outra prótese que uma outra pequena cidade da Inglaterra, que o Chanley também era da Inglaterra, que assim, ó, nós não vamos cortar o osso. Nós não queremos cortar o trocânter. Sabe o que aconteceu? Chanley disse o seguinte: vocês não querem cortar o trocânter? Então eu não vou emprestar meu material e vocês não vão poder usar minha prótese. Sabe o que os caras fizeram? Criaram outra gente Ok, inventa Chanley, a nossa. a gente inventa a nossa prótese. E aí nasceu a prótese de Exeter, que foi feita também por via posterior, póstero-lateral. Também não, foi feita por via póstero-lateral, que já era uma via que eles utilizavam. Tá? Então, a Chanley foi lateral direta, depois migrou para póstero-lateral. Só que a gente continuava tendo um problema, o seguinte, que as forças reativas de um offset no quadril, elas imprimiam um desgaste maior no polietileno. Só que a tecnologia foi mudando, surgiram cabeças de cerâmica, surgiram acetábulos de cerâmica, que aguentavam aquela resistência. E surgiram próteses de offsets maiores, que não importava mais tanto essa força reativa, uma vez que a gente tinha superfície de atrito mais resistente. Então, isso já não era mais um problema. Só que toda a indústria da área médica, como o Bruno falou, estava montada e preparada para a via de acesso póstero-lateral. Só que foi resgatada uma via de acesso lá de 1900 e alguma coisa, de Reuter, que é um francês. Aliás, a pronúncia nem deve ser Reuter, é Reuter. Reuter, com H. E aí teve uma renascença, né? A história se repete, frequentemente na área médica a história se repete. E por que está demorando essa troca de vários cirurgiões? Porque a indústria tem que se adaptar fazendo os instrumentais amigáveis à musculatura para não machucar a musculatura durante o ato cirúrgico e facilitar para o cirurgião também implantar a prótese da melhor maneira possível, mais seguro possível. O doutor João queria falar uma coisa aqui que eu interrompi na hora, João. Vai lá. Só corroborando tudo que foi dito, né? Mas um axioma, né? Que é conhecido por todos. O quê? Um axioma. Não é um axônio, não é um axônio. Não, um axioma. Não existe. Mas o ponto mais curto para se ligar, a forma mais curta de se ligar dois pontos é traçando uma reta. Isso todo mundo sabe. Isso é um axioma. Tá bom? Obrigado. Obrigado por sanar a nossa ignorância. E em cima de toda essa estrutura, assim, é uma anatomia que a gente conhece, como, né, o Reuter, ele descreveu essa técnica lá no século passado, se não até no... Eu estou descobrindo isso aqui. Tá aqui investigando. Então, é um conhecimento anatômico que já tinha, né, que já existia, e ele foi aprimorado, né, e aí já na década de 90, com a cirurgia preservadora do quadril, né, então, vocês estão esquecendo, mas a artroscopia e a cirurgia preservadora do quadril, Gans, a equipe de Bern também tem uma colaboração e um peso enorme em cima disso aí, porque eles estudaram também a anatomia ali da região, a vascularização ali do fêmur proximal, e tudo isso daí possibilitou ter acesso de uma forma menos agressiva e menos invasiva à articulação do quadril. Né? Isso daí a gente não pode esquecer. Né? E, em cima disso, claro que não é simplesmente você pegar, eu quero pegar e quero fazer isso. Não é bem assim. Né? Você precisa de toda a tecnologia por trás. Isso daí nós tivemos agora com a indústria, né? 1861. Então, século retrasado, olha só, esse acesso, ele foi descrito 1861. 1861, vocês imaginem, foi antes da Primeira Guerra Mundial. Acho que é alemão. Então, antes da Primeira Guerra Mundial, e a indústria, então, a parte da engenharia, ela desenvolveu e desenvolve, né, de uma forma muito rápida, né, e com materiais, ligas metálicas diferentes, formas de se colocar os implantes de forma diferente nos organismos, né? E aí vem a tecnologia para como que eu vou fazer isso. Então, os instrumentais cirúrgicos, não é simplesmente, eu quero e vou fazer. Não é bem assim, não. Senão você faria em qualquer lugar. E a gente sabe que não é. Vamos aproveitar e pedir para a nossa produção se tem alguma pergunta que o pessoal está enviando para o YouTube, a nossa produção aqui está cuidando. Se vocês conseguissem enxergar a nossa produção, vocês ficariam impressionados. Quase que é um braço televisivo que temos aqui. Tem uma pergunta. Na versão casa. Tem uma pergunta de um ouvinte
O nosso Projac. A Dani, não, a gente tem que dar prioridade para a Dani ali. então tá, Dani. Que já está na tela a nossa pergunta. O que é? Lê para nós. Sou de Teresina, Piauí. Fiz cirurgia em agosto de 2020. Retirei a prótese porque estava infectada. Nossa. Colocaram no espaçador. Estou fazendo exames de 2 em 2 meses. HEG, VHS, PCR. Só não estou fazendo físio. Tá, a pergunta vocês estão lendo na tela aí. E qual é a pergunta? A pergunta é essa. Deve ser... Ela fez só uma afirmação. É. Tá, então podemos pular para a próxima. A gente precisa de perguntas. Tá? Se ela quiser complementar Então, assim, com uma pessoal, pergunta, a a gente vai- desculpa, assim, ter que dizer isso, mas a gente precisa que termine num ponto de interrogação, para a gente saber o que a pessoa quer saber. Né? Só o relato, a gente entendeu o relato, mas a gente precisa saber qual é a dúvida que a pessoa tem. Como que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode ajudar? Como que a gente Esse pode ajudar faz- respondendo aqui, né? A gente precisa de uma... Tem que acabar com um ponto de interrogação. A gente viu a história na cabeça aqui, mas não sabe o que a gente... A gente estava louco para falar alguma coisa, mas aí não veio naquele fechamento ali. Vou botar outra. Ó, outra pergunta que a Dani selecionou para nós. É normal o quadril operado ser mais alto e a pessoa sentir a prótese ao colocar a mão sobre o quadril? Ó, bom, eu não precisa repetir porque vocês estão lendo aqui, né? Então, assim, quando a pessoa põe a mão no quadril, ela não consegue sentir a prótese. O que muitas vezes a pessoa pode se referir e achar que é a prótese, que eu tenho certeza que acontece com vocês também, a pessoa põe a mão sobre o grande trocânter e ela acha que está colocando a mão na cabeça do fêmur. Né? Então, se vocês, para quem é bem magrinho, e acredito que seja o caso de quem perguntou, que normalmente é assim que acontece, para quem é magro, deita no chão. O que vai acontecer? Vai encostar o ombro no chão e vai encostar uma outra parte do quadril, que é o trocânter, que é a parte mais larga. Então, encosta o ombro e o trocânter. Aquela parte ali é uma proeminência do osso do fêmur que se chama trocânter. Aquilo ali não é a cabeça do fêmur. Então, não sente a prótese encostando com a mão. Tá? Claro que podem acontecer catástrofes que seria muito a exceção. Mas não é. Né? Porque tem uns casos que a gente vê... Aí seria uma catástrofe. E aí, complementando aqui, eu vou deixar para o Bruno responder, que a pessoa sente a perna mais alta, mais comprida. O quadril está mais alto. Mas será que foi? Vamos falar das duas coisas, eu acho, então. O Bruno fala dessa questão, porque pelo que eu compreendi da pergunta, eu acho que ela se referiu a ficar mais saltado o trocânter. Mais saliente. Talvez como se o culote tivesse aumentado. E aí é interessante isso, porque entra no que o Guzmão comentou antes, que é a questão do offset. Era isso que eu queria chegar. O offset é esse aumento, essa lateralização da distância do fêmur, da coxa, para o quadril, para o centro da cabeça do fêmur, tá? E o que garante? Porque ela falou assim, porque é normal o da prótese ficar mais alto do que o outro. Quando a gente vai fazer a prótese, a nossa intenção e todos os nossos esforços é para que as duas pernas fiquem idênticas em relação ao comprimento, em relação à lateralização, em relação à tensão muscular, em relação a tudo. E do que depende isso? Planejamento minucioso. Stories que Vocês- o Guzmão colocou lá. Colocou hoje a esse gente story. fazendo da última cirurgia. Vocês veem a gente falando isso o tempo inteiro, vocês veem a gente fazendo isso no centro cirúrgico, a gente filmando. Planejamento minucioso e escolha, obviamente, de um implante adequado para aquele paciente é o que vai garantir que as duas pernas fiquem idênticas em relação a todos os aspectos. Lateralização, tensão muscular, comprimento da perna e todo o restante. Aí, se o Bruno quiser falar um pouco dessa questão de diferença de comprimento... Não, o João pode falar. Eu só queria... só um comentáriozinho. Eu acho que o João pode responder aquela de 2.3. Mas a única coisa que eu posso te orientar é o seguinte. Antes, a gente está conversando aqui, obviamente, sobre hipóteses plausíveis dentro de um contexto, tá? É muito importante que você retorne ao colega que realizou o procedimento para que ele faça uma avaliação, principalmente uma avaliação de radiografia e te examinar, o exame clínico, tá? Por que isso? Eu vou contar a historinha. Por que isso? Eu estava no consultório há um tempo, umas 2, 3 semanas, enfim, eu atendi um paciente que ele está sendo, eu até botei lá no Stories lá, ele estava sendo tratado há um ano com tendinite do quadril. Por quê? Porque ele sentia a região lateral do quadril proeminente, é um paciente de sexo masculino, que não é muito comum, tá? E ele sentia dor ali quando palpava e deram um diagnóstico para ele de bursite e tendinite no glúteo. Só isso, porque palpava ali. Em resumo, esse paciente está com o quadril luxado há um ano. Nossa, pelo amor de Deus.
E o que aconteceu de positivo ali, porque que não tem tanta dor? Porque quando o quadril luxou, a cabeça do fêmur ela foi para cima do acetábulo, que o colega botou muito para dentro, e ela encaixou no teto do acetábulo, na bacia, e ficou travada ali. Então não tinha movimento, e cara, biomecanicamente isso começou a sobrecarregar a região lateral, e dor lateral, tendinite. 1 ano. O que eu quero dizer é o seguinte, existem coisas mais simples, como nós conversamos, e existem coisas mais complexas. Então, volte no colega, para o colega fazer uma avaliação. O que nós conversamos aqui são hipóteses mais básicas. frequentes. Pegamos uma pergunta do YouTube e o João, tinha uma pergunta aí que o pessoal tinha feito? Exato. É dentro do tema que a gente está conversando mesmo, e eu procurei aqui a pergunta, não encontrei, foi o nome da pessoa, mas ela diz o seguinte, existe diferença ou há algum risco se demorar em fazer uma cirurgia de uma prótese quadril, por exemplo? Ela não especifica o problema. E aí a gente vai entrar no tema que é o seguinte, existem várias causas aí para se indicar uma cirurgia de prótese quadril. Então, pode ser por uma artrose, que é um desgaste do quadril, ele pode ser por uma falha na anatomia ali do quadril, do desenvolvimento dele, pode ser por uma displasia de quadril, pode ser por uma necrose. O mais importante de tudo, em relação à dificuldade em se fazer a cirurgia da prótese de quadril, é qual que é o grau de deformidade desse quadril. Então, não é bem o tempo, mas em que estágio que ele está de deformidade, de colapso da cabeça, de encurtamento, que foi o que o Bruno respondeu na primeira pergunta, né, que fizeram se tivesse um fêmur cortado de 2,3 centímetros. Então, isso que são fatores dificultadores aí em relação ao tempo para se fazer a prótese. Um outro ponto muito importante é que, quanto mais tempo passa e mais neutralizada está aquela articulação, mais a pessoa perde em termos de musculatura, em termos de habilidade para se locomover, a habilidade para se desenvolver durante o dia. E isso tudo a gente sabe que o desuso daquela musculatura vai levar a atrofias. Qualidade de vida também, né, João? Qualidade de vida. E depois, para se recuperar isso, dá um trabalho grande, né? Quando a pessoa ela ganha uma prótese quadril, ela primeiro fica sem dor, e segundo, ela aprende o que é ter uma articulação sem dor e o que é ter uma articulação normal. João, já que você está com o microfone, eu vou fazer uma pergunta para você que o Inácio estava conversando hoje. Tão simples aqui. Você, quando levanta de manhã para sair para trabalhar ou sair para fazer qualquer outra coisa, você sabe que você tem quadril? Você lembra? Você lembra que do você tem seu quadril? Você pensa nele em algum momento Então, do meu seu amigo, dia? se você está lembrando ou pensando ou sentindo o teu quadril mais do que isso, tem algo errado, né? E se aquilo está fazendo você tomar medicamento, se você não consegue fazer suas coisas, não consegue fazer atividade física, não consegue ter prazer em fazer suas coisas na vida, pô, você não está ganhando nada de jogar isso para frente, está perdendo tempo. Porque a vida é isso aqui, cara. A vida é isso aqui. É isso que acho que a pandemia ela deu uma certa mudança de como encarar a vida diferente para muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Eu vejo que teve 2 tipos de pessoas nessa pandemia, né? Uma pessoa que ficou com muito medo e outra pessoa que pensou assim: é agora, é a minha chance de viver a vida, é agora. Vamos agarrar a vida com, como a gente diz lá no sul, vamos agarrar essa égua pelos cabelos, né? Pela crina e vamos aproveitar a vida, né? Então assim. Muitas pessoas, eu reparei que tu quer falar. Muitos pacientes disseram assim, ó, doutor, eu não quero mais saber se eu vou morrer, se eu não vou morrer, eu não consigo aproveitar a vida, tá me doendo demais, eu não aguento mais, eu quero conseguir poder aproveitar minha vida de forma plena. Então, teve pessoas que assumiram essa maneira de encarar, né? João, nos explica aí o que tu queria falar para nós. É um caso que aconteceu agora na pandemia. Então, um paciente já de 86 anos de idade, e ele se privou de muitas coisas ao longo da vida, por conta de um desgaste no quadril, e aí já começou a deixar de acompanhar a família, e aí depois começou a pandemia, ele ficou acamado, ficou em casa, parou de andar, porque aí foi perdendo musculatura, não podia sair, e foi deteriorando cada vez mais. Só que a cabeça dele não é uma cabeça de 85 anos de idade, é uma cabeça de jovem. É uma pessoa que faz conta de matemática, que tem um raciocínio extremamente avançado, sabe falar várias línguas, quer viajar pelo mundo, quer fazer outras coisas. E aí ele simplesmente virou para a família e falou: eu vou operar agora, eu não quero saber. Isso foi no meio da pandemia. E ele me procurou e já decidido, e com os filhos e tudo. Doutor, eu não quero saber, eu não quero opinião de ninguém. Eu vou operar e não quero saber. Esse momento é agora, porque eu estou vendo que eu estou com 85 anos, eu estou acabando com a minha vida cada vez mais rápido, eu estou ficando na cama e não estou aguentando isso mais.
e estou vendo que eu tenho saúde para durar mais tempo. Eu acho que levanta uma questão bem importante aí, João, que eu tenho chamado a atenção bastante dos pacientes, eu quero a opinião de vocês também. O que a gente nota na área médica, assim, né? Obviamente que a saúde, ela não é representada por um número na carteira de identidade, né? Obviamente. Mas o que eu noto é o seguinte, que após 70 anos de idade, começa a aumentar muito a chance de surgir alguma comorbidade que talvez aumente o risco de forma desnecessária da cirurgia ou que, eventualmente, possa ser uma contraindicação. Tenho certeza que todos nós temos pacientes que tratam no consultório que tem contraindicação e a gente vai tratando com ácido hialurônico para ele ter qualidade de vida, né? Ele tem contraindicação de fazer cirurgia de prótese, por exemplo. E, na minha experiência, todos os pacientes se arrependem de não terem feito a cirurgia antes. E aí, o que eu comecei a passar a uma posição? Assim, ó, quando o paciente está chegando em 70, eu já digo o seguinte, olha, não adia mais. Não adia mais porque tu vai te arrepender. Porque todo mundo que ficou adiando indefinitivamente me diz, eu me arrependi. E eu quero a opinião de vocês aí, como é que vocês comunicam essa questão do paciente? Se vocês têm alguma idade limite ou qual é a forma de estímulo que vocês dão aí para o paciente em relação a isso? Eu quero falar sobre isso aí, e é outra coisa aí em cima do que eu tinha falado, né? Mas as pessoas, elas se privam muito pensando em tempo de sobrevida também dos implantes. Boa! Agora você entrou. É isso que eu ia falar. Tava esperando você falar isso, cara. Palma pro João. Caramba, pô, o João tá agora sim. Não, e... Adiantou. O gigante acordou. Não, gigante. Gigante, toca. Agora É um sim. temor do paciente. Poxa, mas chegou a hora de colocar a prótese? Essa prótese ela vai durar o tempo suficiente que eu preciso, né? E aí nós temos cenários, né, que são extremos. Nós temos pessoas jovens que têm uma articulação que já não funciona por problemas até de infância e temos também pacientes idosos que passaram a vida toda protelando e chegar num limite que eles não suportam mais. E aí pode chegar numa situação como essa que o Davi falou, que tem algum problema de saúde, ou desenvolve algum fator de saúde, que vai ser pode desencorajar fazer a cirurgia. Só que nós chegamos no limite hoje de desenvolvimento de materiais que eu falo que chegou na ciência alien. É uma ciência que são materiais que têm uma durabilidade, né, por estudos e tudo. Eu estou falando isso, são materiais assim que são acompanhados, tá? Por exemplo, quais são os centros que fazem o acompanhamento dos pacientes das próteses de quadril? Inglaterra, Suécia, Nova Zelândia, Austrália, né? Então são centros que Reino Unido, sim, são os países que acompanham esses pacientes ao longo dos anos. Quanto tempo? De quando coloca implante até o final da vida ou ter que trocar um implante. Então, em cima disso, eles sabem qual que é o tempo que está durando cada implante. E hoje nós temos implantes aí com tempo de durabilidade acima de 30 anos, sendo que isso já se desenvolveu a tal ponto que existem implantes que ainda estão sendo seguidos e com um índice de durabilidade maior, que vai superar a SD com certeza, justamente no ponto que desgasta a prótese, que é no ponto de atrito, que é entre a cabeça e o polietileno, ou a cabeça e a cerâmica, tá? Então, vou passar para os meninos aqui para completarem sobre esse assunto dos materiais. Outro chama de menino, hein? Pô, é bom que eu vou... Vocês são crianças, vocês são É bom. Acho que o Guzmão acho que chamou de senhor pelo histórico de militarismo. A gente no militarismo, né? Ele é o mais militar de Ele é o mais militar de todos, acostumado a chamar os outros de senhor. Mas tudo bem. Acorda às 4h30 da manhã, Eu acho, não nem fiam. na verdade, eu acho assim, essa questão que o Guzmão colocou tem várias causas para o paciente tentar protelar, né? Na cabeça deles. Eu não concordo com quase nenhuma das justificativas que os pacientes se dão, porque, na verdade, são autossabotagens. Então, no fundo, muitos têm essa ideia que o João falou, uma preocupação insana com a durabilidade, porque não faz o menor sentido. Se a gente faz tanta propaganda que mostra e que a gente opera pacientes de 20 anos de idade, de 22, um senhor de 70 anos, não precisa ter a menor preocupação. A prótese dele vai durar com certeza até o fim da vida. Então, durabilidade é um assunto que a gente já discutiu aqui 1 milhão de vezes, e eu digo, pelo implante vai durar décadas, então não é uma razão de preocupação. E mais, aquele aspecto filosófico que nós já falamos várias vezes e que a pandemia veio mostrar também. Ninguém sabe o dia de amanhã. Então, se viver
Se a prótese durar somente 10 anos, vamos falar, que é o mito aí, só dura 10 anos. Meu amigo, curta os melhores 10 anos da sua vida, porque você não sabe o que vem depois. Então, essa questão... E existe muito uma coisa da... Assim, Agora, também não é para sair operando com qualquer colega, fazendo cirurgia com qualquer tipo de prótese. Por que a gente está fazendo isso aqui tudo? Para que vocês entendam e discutam com o seu médico, se não formos nós, né? Qual a prótese? Por que ele utiliza aquilo ali? Como é que ele chegou naquela escolha? Isso é que é o legal, né? e é isso que a gente trabalha vocês. Vou Ai. puxar agora aqui, ó. Nosso back. Qual a pergunta? Manda, Dani. Esses dias vi uma matéria que depois de anos podemos ter problemas de saúde Podem ocasionados lançar pela pergunta aqui composição no das Instagram. próteses. Procede? Ah, cromo cobalto. Boa. Isso cromo aí. cobalto. Vamos Pode chegar deixar nisso aí. Quem é que Pô, gosta de cromo não, cobalto? Cromo o cobalto- Guzmão chamou a responsabilidade, então... Cromo cobalto é tua. Eu adoro cromo cobalto. Então é o seguinte, recomendo dois entretenimentos para vocês verem e entenderem um pouquinho sobre intoxicação por cromo cobalto. Número um episódio do House, tá? Que é um infectologista, tem um episódio de um paciente com intoxicação por prótese cromo cobalto. Número 2, um filme da Netflix que chama-se Operação Enganosa, Porra, esse aí é o... que mostra a intoxicação por cromo cobalto, tá? Agora aqui eu quero fazer um alerta. Eu não assisti o episódio do House, porque eu tentei achar e não consegui achar ele, mas o do Netflix eu assisti. Então, assim, ó, no Netflix, ele trata de uma prótese que foi uma catástrofe no planeta Terra, que se chama ASR, ponto, né? Não vou falar da empresa, tá? Chama-se ASR. Então, assim, ó, foi um processo global, mundial. Qual era a característica dessa prótese? Ela tinha uma cabeça de grande diâmetro, ela tinha uma haste normal, cabeça de grande diâmetro, e um acetábulo também de grande diâmetro, e a cabeça e o acetábulo eram de cromo cobalto. O que acontecia, que se viu ali nesse documentário? Os níveis de cromo cobalto no sangue do paciente iam aumentando progressivamente e começavam a causar uma doença neurológica parecida com Alzheimer. E aquele colega era médico, né? E o colega que teve a intoxicação e foi o tema do filme era médico ortopedista. Isso. E ele era engenheiro também. E ele pensou o seguinte, ó, para vocês verem como tem certas coisas na vida, na medicina, que são contraintuitivas, né? Então, assim, tu pode ter uma teoria excelente. Agora, se os fatos refutarem a tua teoria, tu tem que mudar para uma outra, tá? Então, a teoria pode ser linda, até que ela encontra a realidade que mostra outra coisa. Então, qual que era a teoria? Não, vamos fazer uma prótese com cabeça de metal e o acetábulo de metal, que um metal de alta dureza, uma liga metálica de cromo cobalto, alta dureza, vai resistir muito tempo e não vai gastar. Perfeito, a teoria é ótima, no simulador funciona que é uma beleza. No simulador comprovou isso. Ela gasta muito menos. Só que o simulador não é uma pessoa. Tá? O que aconteceu? Várias pessoas com intoxicação de cromo cobalto, surgimento de pseudotumores. E essa intoxicação, muitas vezes, ela demorou para ser percebida porque ela parece sintomas de Alzheimer. Então, foi bem o que mostrou nesse caso. E esse médico que teve essa intoxicação, teve que trocar a prótese depois, ele começou a investigar vários outros pacientes que começaram a ter sintomas que eram imputados como doenças da velhice, problemas de memória, demência, Alzheimer, que na verdade eles faziam teste sanguíneo, viam que tinha alta dose de cromo cobalto, faziam ressonância no cérebro e o tipo de intoxicação seguia um padrão especificamente. Então, o que significa isso? Que é uma coisa que a gente deva ficar alerta. Felizmente, existem várias próteses que não são de cromo cobalto, e a chance de intoxicação numa prótese que contenha cromo cobalto, mas não seja de cabeça de grande diâmetro, ela é pequena. Ela não é ausente, mas ela já é bem pequena. E eu já quis falar sobre isso aí, porque a prótese de Exeter não tem cromo cobalto. Quem que quer seguir aí adiante? Vai falar, os dois estão ali, cara. Estão cimentados. O que tu vai falar agora? Não é. Mas é bom deixar claro. É sobre tá? a tribologia. As próteses não cimentadas, a imensa maioria delas também não tem cromo cobalto. Então, Então, assim, isso que é bom. onde está o cromo cobalto? Felizmente- Então, pra eles saberem. Eu acho que essa pergunta, ela vem muito porque a gente, com as redes sociais, né, com a parte médica sendo colocada, muito se fala de uma prótese chamada
resurfacing, que é a prótese de recapeamento, que é a prótese de metal-metal, enfim. E aí, quando as pessoas veem essas intoxicações por metal, elas entendem que tudo que é metal-metal joga mais metal-metal, né? Esse metal, esse debris, esse desgaste na corrente sanguínea, e isso leva a essa doença aí. O que a gente vê na prática, e que os trabalhos mostram, que as coisas também não são assim, né? Não necessariamente vai acontecer isso, mas é o pensamento sempre ligado a esse tipo de implante, porque eu já tinha visto uma pergunta parecida com essa e levava justamente sempre para as próteses de recapeamento ou resurface. Eu quero aproveitar para fazer uma ressalva que eu faço diversas vezes essa ressalva, tá? E claro que eu acho que é importante nós continuarmos fazendo diversas vezes, porque às vezes uma pessoa assiste um vídeo e essa mesma pessoa que está presente assistindo uma live, assistindo um vídeo, não quer dizer que ela tenha visto outros conteúdos nossos. E às vezes a gente fala uma informação muito valiosa dentro de um vídeo e aquilo pode ficar perdido. Então é o seguinte, pessoal, anotem aí. Todo mundo pega caderno na mão, pega caderno, faz essa anotação aqui, porque ela é de extrema importância, tá? Ela é de extrema importância, que é o seguinte: não existe nenhuma característica isolada de um implante que possa determinar a qualidade desse implante, se ele é bom ou se ele é ruim, e a sua durabilidade. Não existe, anota aí, não existe nenhuma característica isolada de nenhum implante que determine a sua qualidade ou a sua durabilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa pergunta: Dr. Guzmão, a prótese de titânio é boa? A cimentada é boa? A não cimentada é boa? A cerâmica é boa? O polietileno é bom? Então é o seguinte, vamos comparar com o carro, tá? Eu fiquei meio agitado aqui, acho que é o café. Né? Não, adorei. Vamos comparar com o carro. O Dr. João aqui, ele é um grande... O cara é entusiasta de carro, entende de carro. Então é o seguinte, João, me explica uma coisa aqui, pessoal. Eu quero saber se um carro com motor 2.0 seria uma boa compra. Sim. Sim, o quê, João? Depende. Para qual que é a utilidade você vai ter para o carro? Não, calma aí. Olha aqui, ó. O meu primeiro carro que eu tive era uma Santana Quantum, Sim. motor 2.0, 76 cavalos. Sim. Para você pode ter sido ótimo na época. Não é esse o espírito. O João não, Gabriel. Eu não entendo tanto de carro, mas eu entendo de prótese. Então, O eu vou espírito- adaptar para vocês entenderem O na espírito prótese. é que essa é uma informação incompleta. Sim, Tá. tá incompleto. É uma informação incompleta. Mas Por é quê? isso que eu tô querendo. Mas Se eu falo um motor 2.0, tu não sabe se ele tem turbo, se ele não tem turbo. Tu não sabe quanto de potência a gente consegue tirar desse motor. Tu não sabe se eu estou falando de um carro que pesa 1 tonelada ou um carro que pesa, sei lá. Tá, Entendeu? Então faz a pergunta assim, ó. Eu tenho um carro 2.0 com 76 cavalos. A eficiência dele é boa? Aí eu vou responder. Tá. É péssimo. Não é essa a pergunta. Você vai acabar confundindo mais os nossos Vamos fazer uma pergunta aqui. Quem é que quer responder? Vou fazer uma pergunta ao doutor Inácio, tá? Doutor Inácio. Muda de carro para outra coisa. Olha, você não tem noção de como é divertido. Não, eu vou fazer uma pergunta pro doutor Bruno, que está decantando aqui um Isso que eu vinho ia pra falar, vamos gente, falar de vinho. tá? Fazer uma pergunta pro doutor Bruno aqui, ó. Então, assim, ó, eu quero dar esse exemplo porque não existe nenhuma característica isolada, no caso da prótese, que possa garantir a durabilidade. E vamos fazer uma pergunta sobre vinho aqui, pro doutor Bruno, para me dizer a qualidade do vinho baseado em alguma característica. E eu vou colocar uma característica e vamos ver a resposta do doutor Bruno. Doutor Bruno, eu estou reparando que esse vinho que tu estás decantando é um vinho tinto. Opa. Vinho tinto é bom? Depende. Interessante. Vamos evoluir nessa pergunta para algo mais específico. Vamos devagar nisso aí. Vamos devagar. Depende. Doutor Bruno, eu reparei aqui que tu está decantando um vinho tinto, né? Que a gente perguntou. Eu notei que a graduação alcoólica dele é 14%. 14% é uma boa graduação alcoólica? Ele torna um vinho bom? O vinho é bom com 14%? Depende. Então eu perguntaria o seguinte, doutor Bruno. Como que eu posso saber se é um vinho de boa qualidade ou não, sem experimentar ele? Tem alguns indícios, algum conjunto de indícios que te diria que esse vinho teria uma boa qualidade? Teria se tu fosse um detetive de vinhos, tá? Se fosse comprar um vinho, tem indícios? A primeira coisa que eu digo sobre vinho é não comprar o vinho porque o rótulo é bonito. Primeira coisa. E quando a gente começa a estudar vinho, antes da gente
experimentar, a gente começa a pegar o quê? Opiniões, vamos dizer assim, ajustadas de outros colegas, de outras pessoas. E, na verdade, são muitas e muitas e muitas e muitas opiniões de que aquele vinho realmente é bom. E a gente vai estudar esse vinho, de onde é que ele vem, qual é a vinícola, como é que é feita a produção, quanto tempo esse vinho fica numa barrica, quanto tempo ele fica numa garrafa até ser comercializado, como ele foi guardado, olha qual a safra, se aquele ano a safra, o tempo foi satisfatório para aquela colheita, enfim. Pergunta muito comum. Doutor Bruno, vinho importado é bom? Depende. É isso. Vocês entenderam o espírito que eu quero dizer? Então, assim, ó, no caso das próteses, tá? Nós temos um sistema de avaliação das próteses que fazem com que a gente aumente a chance de acertar, ok? Então é o seguinte, vocês viram toda essa confusão aí da pandemia, uns dizendo que a hidroxicloroquina salvava o mundo e outras pessoas dizendo que não servia para nada. Então vocês veem como é confuso, mesmo entre as pessoas que mais estudam, chegar na verdade. Então agora vamos transpor isso para os implantes. Qual é a maneira que a gente consegue saber a verdade de um implante? A melhor maneira são através dos estudos que envolvem um país inteiro, que são chamados os registros. Por quê? A gente tem vários estudos que são patrocinados pela indústria que fabrica um determinado tipo de prótese, que pode ter um viés e um interesse, né, por detrás desses estudos. Já os registros são uma maneira de um governo examinar vários implantes e tentar chegar a uma conclusão qual implante que vale a pena ele investir para a sua população. Porque vários governos sérios que tentaram fazer isso, eles não querem pagar por um implante ruim para que dure pouco tempo e tenham que pagar de novo pelo mesmo implante 10 anos depois. Então, os registros, como é que funcionam? Basicamente, bem simples. Basicamente é o seguinte, põe a prótese nas pessoas e acompanha essa pessoa por toda a sua vida. Quando ela precisar trocar a prótese, se analisa qual a razão que ela precisou trocar e se vê o tempo de durabilidade. Então, existem vários implantes que já passaram por essa prova de fogo e a gente já sabe que são implantes de boa qualidade. Agora, se o implante não tem nenhum estudo de 10 anos, aí fica complicado, né? Ah, doutor, chegou aqui a última novidade, o suprassumo. A gente já viu isso aí algumas vezes. A gente já viu Bom, a essas gente tá vendo falhas agora com catástrofes. vacina, né? A discussão da vacina. Eu acho até que não vale a pena entrar num assunto polêmico. Mas todo mundo tá vendo A gente o vai que ser tá bloqueado com acontecendo. certas palavras, Tá vão bom. bloquear a gente aqui, eu acho que não vale a pena entrar nesses assuntos. Mas nós, como pessoas que já têm um tempo de formado na ortopedia, a gente já viu isso acontecer. Doutor Bruno, chegou aqui um implante da hora, olha só, ele é polido, ele é bonitinho, ele é colorido, preserva o osso, sempre, todos os implantes novos eles falam preserva o osso, você sempre tem essa palavra. Há 20 anos que eu ouço essa palavra, preserva o osso. Uma prótese. Né? Sempre esse argumento. E aí, chega os estudos de 5 anos. Deu uma desanimada. Né? Deu lá 2% de falha em 5 anos. É horrível. Aí veio 10 anos, 7% de falha. Vai por lixo esse implante. Então, assim, na minha opinião, utilizar um implante que não tenha 10 anos de uso, eu acho muito arriscado. Né? Por causa disso aí. A gente quer um implante que dure a vida toda. Não, isso aí, essa tua explicação foi, eu acho que mais simples do que isso aí para entender a escolha de um implante, impossível. E uma outra coisa, para quem vai ver esse documentário que o Gusmão colocou sobre da intoxicação, enfim, tem uma parte que é muito interessante, que me marcou muito, porque eu recentemente peguei um fornecedor que veio com uma prótese, enfim, e ele falou uma coisa que me marcou, que ele falou assim, essa prótese, ela foi liberada pelo FDA. Olha, guardem isso. Como disse o Gusmão, escrevam, anotem isso. O Bruno falou que a prótese foi liberada pelo FDA. Vejam um documentário, vocês vão entender como é feita a liberação dessa prótese no FDA. E aí vocês vão entender que isso não quer dizer muita coisa. Isso que o Gusmão acabou de explicar, sim. Eu acho que para um cirurgião sério, um colega que tem um comprometimento com o paciente, com o bem-estar, que é o que a gente está conversando aqui, ele vai se ligar justamente
nessa avaliação que os governos realizam, governos sérios que realizam para as pessoas. Opa, chegou um... É grilo? É o quê? É grilo! É grilo! Dá sorte, né? Dá sorte? Olha, bateu na minha testa aqui, tô sortudo. Mas é isso, eu acho que tem que se basear nisso aí. Agora, doutor, essa prótese aqui ó, é top, estão usando muito lá na Itália, mas quanto tempo tem? Não quer dizer nada, né? Eu concordo plenamente contigo. Um fator importante, que daí eu quero ouvir a opinião de vocês também, que é o seguinte, né? Na minha opinião, o médico ele tem que ter um compromisso com o paciente. Sim, total. O compromisso do médico é com o paciente e não com o sistema de saúde. Então é o seguinte, tem muitos médicos que a gente sabe, porque nós já estivemos nessa posição em algum dia, que sofrem uma pressão política ou econômica de um sistema de saúde específico para utilizar um implante de qualidade inferior. E quando a gente fala sistema de saúde, está falando de particular ou privado? O totalmente particular aí não tem muito. Tem. Infelizmente, pelo menos aqui no Rio, alguns planos podem... Não, mas aí não é particular. Não, é particular. Ele é particular para o seu honorário, mas o Mas convênio vai pagar. O convênio que vai segurar aquilo ali para o paciente, entendeu? E Só tem volta- uma pressão sobre isso. Só voltando um pouco em cima dos registros que o Davi, né? Então, assim, olha só, o planeta do tamanho que é a Terra, mas se vocês tiverem ideia... Não, isso é um absurdo, eu acho. Onde é... Quando ele já começa, ele já dá uma risada ali. Quais são os lugares, só para os ouvintes terem ideia, quais são os lugares onde tem governos sérios que exigem esse tipo de segmento desses implantes? Não, esse tipo de segmento dos implantes, para saber o que está colocando as pessoas e se eles são confiáveis ou não. Suécia, Noruega, Inglaterra e Nova Zelândia. São esses. A Austrália é um pouquinho Austrália- menos. Um pouco menos. Tem também, mas olha só, do planeta inteiro, são só esses países. E é só porque é em cima do que o Bruno falou, né? Que ele falou, porque o FDA aprovou. O FDA aprovou não significa nada, cara. Me desculpe, mas não significa nada, porque ele não está seguindo, ele não sabe o que está acontecendo. Oi. Eu vou além até do... Tudo isso é muito verdadeiro, mas na prática, no dia a dia, no face-to-face ali, o paciente, para ele saber assim, tá bom, a dúvida deles é essa, e como é que eu sei que o implante que vai ser usado em mim é uma coisa além que eu acho importante, tudo isso, de ter comprovação na literatura, de ter mostrado que na vida real funciona, que é isso que os registros fazem. Eles testam, avaliam os implantes utilizados na vida real, com o cirurgião bom operando, cirurgião ruim, hospital bom, hospital ruim, ele pega tudo, paciente das mais diversas causas. Então, isso é condição sine qua non. Se ele não chegou, não foi avaliado por isso, não teve sucesso, é o que o Guzmão falou. Já está descartado, ou deveria, pelo menos, tá? E ainda mais, aí eu acho que a maneira de vocês sentirem, e vocês podem sentir isso com o médico de vocês, onde for, eu acho uma coisa importante é o cirurgião dar a cara a tapa. É o skin in the game. Ele tem que se responsabilizar pelo implante que ele põe. Então, a partir do momento que o cirurgião assume essa responsabilidade, e é dele, a responsabilidade da escolha do implante é do cirurgião. Veja bem, quem é paciente meu e da gente aqui sabe que a gente discute muito com o nosso paciente a indicação. Mas a decisão final é minha. Por que eu estou dizendo isso também? Porque se o cara é ético o suficiente, está preocupado realmente, ele vai colocar o implante que ele confia, que já passou por todos esses testes. Tá? Eu vejo muito paciente dizendo, e isso é em qualquer lugar, tá? É no SUS, é no plano de saúde, é no privado, é onde for. Eu vejo paciente falando, não, o meu doutor colocou esse implante aqui que gastou em 7 anos, mas é porque era o que tinha, né, doutor? Porcaria nenhuma. Ninguém é obrigado a operar. Ninguém tem uma arma na cabeça te obrigando a operar. Eu trabalhei no SUS toda a minha vida, larguei ano passado. Me orgulho de nunca ter colocado uma prótese que não preenchesse esses pré-requisitos. Então, pergunte para o seu médico qual será o implante que será colocado em mim. E por quê, doutor? Queira saber dele. Ele vai te explicar. Se for um desses implantes, ele vai saber te explicar. Está aqui ó, o trabalho. Se você não Porque tiver de acordo, não opere. Então, qual é a maneira mais simples de você resolver? Outra coisa, inadicional, é isso. Os pacientes se preocupam muito em qual implante, o que vai ser colocado, é cerâmica, é metal, é poli.
essas decisões são decisões técnicas muito específicas que vocês têm que ter conhecimento disso. Vocês têm que saber até para poder questionar o médico de vocês, para poder debater, para poder conversar e entender o que vai ser feito. Mas se a decisão final de todo o tratamento sai do médico, o hospital decente onde você vai ser operado, o implante que vai ser colocado, a técnica que vai ser utilizada, se todas essas decisões dependem do médico, a escolha mais importante que você tem que fazer é escolher o seu médico bem. Se você escolher o seu profissional, se você investiu tempo nessa escolha, parou, estudou, viu o currículo, viu o que os pacientes dele falam, viu os resultados desse médico ao longo da vida, viu a experiência dele, você pode ir tranquilo. Tem até um vídeo do Gusmão sobre isso. Já tem muito tempo esse vídeo, no qual você... Um vídeo que eu acho que você pode até complementar aí, que eu achei aquele vídeo muito interessante. Porque a gente... O legal entre a gente é que a nossa amizade é tão grande que a gente fica feliz quando o cara faz um vídeo legal e guarda ali na cabeça. Entendeu? A gente tem orgulho disso, tá? Então, pensem dessa forma. Até porque o vídeo é para eles, né? Mas ele fez bom um pra vídeo, eu todo falei, mundo. cara, que sacada, porque isso é super importante. E o vídeo seu era o seguinte, o que é mais importante para uma prótese quadril? A escolha do cirurgião ou da prótese? Eu me lembro desse vídeo, que você faz várias comparações ali, é mais ou menos isso. É exato. Entendeu? O que é mais importante nisso aí? É porque, na verdade, se você parte do princípio que você pega um cirurgião com essas características que o Inácio colocou, é muito difícil que ele faça uma escolha não compatível com tudo aquilo que o Gusmão acabou de comentar. Mas não custa a pessoa conversar, né? Claro! Não custa conversar com o cirurgião e saber e perguntar por que dessa escolha, né? A gente não tá falando para vocês se entregarem cegamente. Assim, ó, pessoal, o corpo é de vocês e a vida só tem uma, tá? Então é o seguinte, o que eu espero é para o paciente que chega até mim e chega a qualquer um dos colegas que estão aqui, que o paciente pergunta, doutor, qual é a prótese que o senhor recomendaria para mim e por quê? E por quê? Pronto. A gente vai falar de coração aberto, a gente vai ficar feliz que a pessoa quer saber sobre sua saúde, né? Exatamente. E assim, nós trabalhamos com uma parte, né, que ela tem um lado técnico aí extremamente pesado, né? Então, assim, para usar cada um desses implantes, né, quanto de trabalho nós tivemos, quanto de treinamento nós tivemos em cima disso, né? Não é uma coisa tão simples, né? Mexer com o implante e principalmente dentro da ortopedia, porque não é como, desculpa os plásticos, né? Mas não é como só colocar uma prótese ali embaixo da mama, mas uma prótese na ortopedia e no quadril em específico, ela depende demais do conhecimento técnico do cirurgião. É uma prótese que ela tem que funcionar a cada passo. A cada momento. A cada passo. O posicionamento dela, para o resto da vida, o posicionamento dela ali, vocês não têm noção como que é aquilo ali. É uma geometria, uma matemática. Aquilo lá no... Quem viu o stories nosso lá fazendo o template, né, o planejamento, aquilo ali a gente está calculando milímetros. Quanto que vai mudar a tensão do músculo, quanto que vai mudar em relação à altura, eu quero corrigir o comprimento. Então, assim, é uma engenharia que assim, um médico ele tem que ter também, e isso veio a duras custas, né? Assim, de sofrimento, de trabalho em cima, de dedicação, de estudo, correndo atrás. Não é simplesmente pegar, qual que vai ser, esse implante é bom ou ruim? Não. Como que é a sua habilidade de trabalhar com esse implante? Porque se a pessoa escolheu aquele implante, é porque ele se dedicou para aprender a mexer e trabalhar com aquele implante, né? Isso é uma coisa muito importante. Assim, ó, vocês podem notar que a Dani vai... Isso? A Dani vai lançar uma pergunta? Mas só um comentáriozinho que o João falou, né? Da questão da dedicação. Pessoal, a gente gosta tanto do que a gente faz, que quando desligar a câmera aqui, desligar tudo, a gente vai continuar falando sobre o quadril, tá? A gente vai continuar falando sobre o quadril, porque a gente gosta demais do que a gente faz. Então, assim, isso faz parte de uma paixão que é além, cara. Se reúne e a gente fica falando sobre o quadril. Exatamente. E só pegando o gancho disso aí que o João falou antes da gente para a próxima pergunta, para aproveitar não deu muito certo no início ali, mas vamos voltar nela, para aproveitar a analogia de automóvel, é exatamente isso que o João falou. Coloca uma Ferrari, uma Fórmula 1, na mão de alguém, de um piloto de Fórmula 1, ou na mão de alguém que acabou de tirar a carteira. Então, não é só a máquina, não é só o implante, é o piloto. Tá? O piloto é mais importante.
E ainda mais porque ele vai escolher qual máquina ele vai usar. Então, essa é a essência que vocês não podem perder de vista, tá? Então, não é só o que o Guzmão falou, pega essa prótese nesse registro, tem 90% de durabilidade de 30 anos. Opa, então isso é o mais importante. E bota qualquer pessoa para colocar aquela prótese, ela vai falhar. Ela vai falhar. Então, não tem um ou outro, tá? Tem associar as melhores condições possíveis para garantir o sucesso. Maravilha, Inácio. Vou mandar pro Guzmão a Quanto pergunta? tempo que nós estamos aí? 1 hora. 1 hora. Em determinados movimentos. Por exemplo, um movimento amplo de flexão de quadril. É normal ocorrer? Ruídos o quê? após movimento. Com Pós-prótese? prótese? Ruído. Com prótese. Prótese cerâmica, talvez. Deve ser cerâmica, Movimento amplo de flexão de quadril. Ó, então tá vindo uma pergunta aqui, então, do YouTube, né? Sobre movimento amplo de flexão do quadril. Se pode ocorrer ruído com a flexão ampla do quadril. Então, assim, qualquer prótese pode causar ruído. As próteses de cerâmica com cerâmica, elas podem ter ruídos com uma frequência maior. Porém, agora, de novo, pega lá o caderno, anota aí que isso é importante. A presença do ruído, ela não depende apenas da superfície de atrito. Ela depende também de qual a haste que vai ser utilizada. Então, nós sabemos que tem algumas hastes que provocam muito ruído quando se usa cerâmica e outras hastes que praticamente não ocorre ruído. Eu faz praticamente 20 anos que eu utilizo um tipo de haste e que na cerâmica tem apenas 4 pacientes que ouvem ruído alguma vez em algum movimento. Tá? Então, talvez até algum desses pacientes possa estar assistindo aqui na live. Então, não tem nenhum paciente que ouve ruído de maneira permanente. O ruído é um risco na cerâmica, que às vezes é um risco que se troca em prol de uma longa durabilidade, uma expectativa de uma durabilidade mais longa, né? E talvez a pessoa fazer como único implante na vida. Então, vou perguntar aqui para o doutor Inácio, que eu sei que também gosta da cerâmica, acho que o João também gosta, né? Inácio, a partir de que momento tu passa a oferecer a cerâmica com polietileno, levando em consideração de diminuir o risco de ruído, já que não precisa durar tanto tempo? A partir de que idade tu estima que não haja tanta necessidade e tu, de repente, faça o comentário ou a recomendação? Claro que a gente deixa em aberto para o paciente, né? Se o paciente quiser, já tive um paciente de 80 anos que pediu cerâmica, não tem problema. Sim. A partir de que idade que tu recomendaria, assim, por cima? Eu sei que idade não é... Exatamente, porque a gente avalia, na verdade, muitos outros fatores, inclusive na questão que você comentou do barulho, um dos fatores associados pela literatura ao barulho, independente do tipo de haste, do tipo de tribologia, de superfície, é o posicionamento da prótese. Então, se a prótese o posicionamento, se ela foi mal colocada, isso aumenta muito o risco de você ter ruídos e barulhos, de qualquer maneira, na prótese. Em relação à indicação, a idade é um fator primordial que a gente leva, do tipo de, se a gente vai usar cerâmica, polietileno, o que for, mas tem o nível de atividade, tem o desejo do paciente, tem a expectativa dele. Então, eu levo muito isso em conta. Inclusive, recentemente, eu fiz um paciente jovem, que nós juntos chegamos à conclusão que seria melhor um polietileno para ele, porque ele faz salto, ele salta de altura. Então, a gente pesou risco-benefício e achou que um polietileno seria a melhor conduta para ele. Mas, para tentar ser simplista, assim, eu, levando o fator idade simplesmente em consideração, eu gosto muito de usar a cerâmica até os 40, 45 anos. Seria assim minha prioritária. Mas, repito, a indicação é individual. Eu tenho pacientes meus de 28 anos de idade com cerâmica polietileno, tenho pacientes meus de 75 anos de idade com cerâmica. E outra bola que eu levanto aqui já, tá? Que é um fator que quando o pessoal discute em congresso, cerâmica, polietileno. Aí eu levanto um fator aqui, tá? Numa paciente do sexo feminino, que seja pequenininha, ou num homem que seja mais pequenininho, se tu usar a cerâmica com polietileno, pelo acetábulo ter um tamanho menor, tu vai ter uma camada menor de plástico. Será que não seria mais interessante usar cerâmica com cerâmica, já que não depende de ter uma camada tão espessa, né? Aí a gente tem que conversar um pouco mais sobre a característica desses materiais. O que tem acontecido é que até alguns polietilenos, né, eles têm igualado aí o tempo de durabilidade da cerâmica, né? Então, eles passam por tratamentos que não são só
físicos, mas também químicos, né? Porque a dureza que é dada ao polietileno é um procedimento físico, não é? Que é com a radiação gama. Agora, para ele, existem outras tecnologias que estão surgindo que já são com tratamento químico, né? Que é a adição de determinados componentes que levam também a uma rigidez tão grande que o polietileno pode chegar até a fragmentar e a não desgastar. Não Né? existe fratura de polietileno. Sim, existe fratura de polietileno, né? Só para vocês terem ideia. Então, assim, a complexidade dessa pergunta que o Davi fez, eu uso a resposta do Inácio, que eu individualizo muito. Não é uma coisa matemática, infelizmente, gente, mas é muito pessoal. Qual que é o nível de necessidade da pessoa, de exigência que ela vai levar aquele determinado implante, que vai determinar aí o tempo de durabilidade dela. Eu, pessoalmente, não uso cabeça metálica, eu só uso cabeça cerâmica. Isso, Cabeça metálica não existe nada. exceto em uma situação, que só uma situação, que é na constricta numa pessoa que é acamada, por exemplo. Que ela não vai... muito específica. Por quê? Porque não existe cabeça cerâmica para usar nesse implante. Não existe. Mas é uma situação extrema. Mas uma pessoa que é independente, que ela anda, no mínimo, que ela anda dentro de casa, eu coloco cerâmica. Eu não uso cabeça metálica. A gente aqui no Rio, a gente sabe que Brinde? alguns... Vamos fazer um Pô, brinde aqui. pausa para um brinde que Pausa para um merece brinde aqui. aqui. Que bonequinho é esse? Olha aqui para não beber um do outro. Saúde. Irmãos. Saúde, meu quadril. A vocês que fazem a gente ter prazer em fazer esse trabalho É aqui. isso aí, a equipe, isso meu quadril Dream Team, né? Ele é muito gostoso. O Bruno tá nos surpreendendo. O pessoal tá perguntando aqui, Bruno, que vinho é esse? Deixa eu mostrar aqui. Esse vinho eu gosto muito. É um vinhozinho leve, assim, pra gente começar a nossa conversa. Nossa, É por isso que eu digo, os 14% quer dizer alguma coisa? Quer dizer não quer nada. dizer nada. Nada. Vamos mostrar pro Ele é YouTube? amanteigado, né? O pessoal do YouTube não ficar com ciúme. Quer dizer nada. Ele é bem aveludado, amanteigado, parece. Gente, Ó, vê se ele foca que é aqui. isso? Da Parece adoro esse vinho. Eu gosto muito dessa uva, Cabernet Franc. Adoro. Adoro essa uva. Cabernet Bom Franc. demais, Brunão. Bom. Temos Vinhozinho dos perguntas? nossos irmãos. Olha, vamos lá pra pergunta. Cara, o meu Instagram, ele tá passando de 1 hora. É, porque não é o... Eu sou premium? Eu, Você acho que depois de 100 mil, eu de pago- 100 mil eu pago seguidores, ele já autoriza. Não, é depois do pagamento, eu acho. Eu acho que, É da mensalidade. eu acho que o Instagram já falou pra você assim, ó, você faz o que você quiser, cara. Com esse último boleto que tu pagou. Pode, né? Por favor. Toda lesão de labro é necessária reparação cirúrgica? Ó, só pra falar pro Instagram aqui, ó. No YouTube veio a pergunta: se toda lesão de labrum é necessária reparação cirúrgica? Quer lá, Brunão? Coloquem aí quem acha que sim, quem acha que não. Vamos ver. Gusmão. S Ó, sim, N não. Não, Acho que- não, não, não. acho Pode que a ver primeira só. pessoa para responder é o Gusmão. É o Guzmão. Então, tá dada a palavra. Então é o seguinte, pessoal. Acho que eu tô comendo pra caramba. Fome, né? Ó, o telefone, ele entrega quando você está comendo. Então a pergunta foi se toda lesão de labrum tem indicação cirúrgica, tá? Então, número 1, é importante vocês entenderem o que significa a palavra lesão. Tá? O que é lesão? É uma lesão degenerativa intrasubstancial, ou seja, quando a gente olha o labrum por fora, não vê nenhuma falha na integridade física, é só interna? Ou a lesão, o labrum está destacado do acetábulo. Então aí a gente já vê 2 problemas. E vamos acrescentar, vamos aumentar a complexidade. Lesão, será que é um destacamento do labrum apenas da região condral? Então, superficialmente eu vou falar de 3 lesões. Lesão condrolabral, o labrum está separado apenas da cartilagem. Lesão intrasubstancial degenerativa, existe uma lesão dentro do labrum que ela não é vista por fora do labrum, só a ressonância mostra. E lesão número 3, a lesão que o labrum está destacado do osso. Existem vários tipos de lesões. Aqui eu estou só dizendo 3 lesões. Então é o seguinte, não existe nenhuma lesão que seja uma indicação cirúrgica absoluta. Porque muitas vezes a pessoa tem uma lesão, e ainda tem o fator extensão, né? Qual é o tamanho da lesão. Então muitas pessoas podem ter uma lesão que não está sendo sintomática. Às vezes chega no consultório o paciente assim, ó, vou mostrar para vocês. Doutor Gusmão, eu tô com uma lesão no labrum aqui e eu queria fazer minha cirurgia por vídeo, né? Uma lesão no labrum, que ela corre por toda a perna aqui para baixo.
Então, o que aconteceu? O paciente tem um problema na região lombar, só que, por acaso, o exame de ressonância de quadril mostrou uma lesão de labro. Então, esse paciente não necessita tratamento cirúrgico. Então, usualmente, a gente tenta começar o tratamento de uma forma conservadora, sem cirurgia. Se o paciente não está tendo uma melhora, aí aumenta a chance de indicar a cirurgia. Em geral, a gente procura também entender se existe uma morfologia associada àquela lesão de labrum. Por quê? Por que aconteceu a lesão de labrum? Ele tem um impacto femoroacebular? Ele tem uma hiperelasticidão ligamentar? É uma bailarina? É um lutador de artes marciais, o karatê, o taekwondo, que chuta muito alto? Então, todos esses fatores vão nos auxiliar no momento da indicação de cirurgia. Então, é o seguinte, nem respondendo agora de uma forma bem simples, tá? Resumindo e simplificando. Resumindo, nem toda indicação de labrum é cirúrgica. Vamos para outra pergunta. Vamos lá. A gente só tem que bater palma e acatar. Falou tudo, falou disso tudo. Que o que o Guzmão quis dizer também, que vale a pena ressaltar, é uma lesão que você tem, é clínica ou é um achado da ressonância? É isso que vocês têm que entender, tá? Aparecer lesão na ressonância não é igual a ser lesão real que necessita e exige tratamento cirúrgico. Agora começou. O que foi que você falou? Mais uma pergunta. Só complementei aqui do Guzmão. Cabulosa. Agora vem aquela pergunta cabulosa. O Guzmão tinha dito à Tati que ele queria as perguntas mais ele falou que queria- complexas, mais elaboradas. Eu quero Mas não é aquilo assim, operei, meu quadril explodiu. Não, então não. faz. É perguntas. E lembrem-se sempre, pessoal. A ideia é que a sua pergunta tenha valor para muita gente, tá? Quanto mais gente ajudar, melhor. É uma pergunta boa ali, ó. Tenho cista acetabular, Pá, isso aí. artrose, morro de dores, tenho 37 anos, já posso operar? Essa aí é o que a gente mais gosta de falar, né? Eu acho que. Inácio, você tá com o microfone já. brilha, Pô, Não. brilha. Esse. De quem está perguntando, Dani? Cíntia Pérez. Ô, Cíntia, olha aí, ó, para você, hein, a resposta. Cíntia, esse tema aí é o que a gente mais fala, tá? Prótese de quadril, artroplastia em paciente jovem. Tem vídeos nos canais de todos aqui, tem postagens na rede de todos. A resposta bem simples e direta é: indicação de prótese de quadril independe da idade. Tá? Se você tem 37 ou se você tivesse 71, esse não é o cerne da questão na nossa maneira de ver. O cerne é: você tem um diagnóstico bem elaborado, que esse diagnóstico está gerando a tua queixa e você precisa ou não de uma prótese, tá? Se você tem perda da qualidade de vida, se a tua doença, a tua lesão está te fazendo deixar de ter a vida que você merece, a vida plena, sem dor, você tem provavelmente indicação de artroplastia e independente da idade. O detalhe, que seja a melhor cirurgia da vida. Então, tem que ser uma cirurgia com o melhor cirurgião, com o melhor implante, nas melhores condições, para que dure o maior tempo possível, se Deus quiser, a sua vida inteira. Olha aqui, ó. Eu vou rodar isso aqui, ó. Olha daqui. Rodei. Aqui, ó. O carioca, quando quer receber bem o mineiro, ele prepara um queijo lá, ó, assado ainda. Que beleza. Obrigado, bonito. Muito obrigado. Já fica aí para responder a outra pergunta. Eu já peguei o microfone. Nós já estamos aí em mais de 1h e 20 minutos. Mas Vamos como a gente começar. operou... Vamos arrumar para... Vamos fazer o seguinte, vamos focar agora nas perguntas e fazer respostas rápidas. Isso. E aí cada um responde uma. E a gente vai jogar assim, a jogadinha vai vir assim. Pergunta direta. Rodízio. É o seguinte, ó, a resposta Porque mais Vanderlei rápida tá chegando aqui agora. Ai. Mais bate-bola ainda, vai bem rápido agora. Agiliza aí, digita rápido. Dani, faz o manda seguinte. áudio, faz qualquer coisa pra- Faz o seguinte. Caramba, Vanderlei. Deixa eu mostrar. Olha lá. Pelo amor de Deus. Não. Pelo amor de Deus. Não sei nem o que falar aqui no microfone. Roleta russa, vamos lá. Já botei Manda no Instagram, e aí vai ser, ó, uma YouTube e uma Instagram, uma YouTube e uma Instagram. Boa. Vamos lá. Boa. Luiz Alex Bittencourt. Fiz artroplastia total do quadril. Quanto tempo posso voltar a andar? Ó, aqui a pergunta. Ó. Não, tem que ser rápida, Qual é o né? nome? Luiz. Luiz Alex Bittencourt. Luiz Bittencourt. Fez a prótese quadril. Quanto tempo ele pode voltar a caminhar? Bruno. Assim que acabar a anestesia.
e tivesse sentido bem. Todos os nossos pacientes que a gente operou nesse mutirão andaram com 3 horas, 4 horas depois da cirurgia. Essa é a ideia, esse é o objetivo. Já passei, hein? Vou comer a carne. Lembre-se, estamos dando informação baseado no caso... na nossa cirurgia. Eu tô falando assim, que não estamos falando de exceções aqui. Não sei qual é o caso específico dele, né? Vamos para outra aqui, vamos ver se tem Próxima. um Instagram aqui. Ah, Instagram agora, né? Carne top, hein? É picanha? Caraca. Olha só, a capa de Aqui. gordura. Eu quero fazer uma Coisa que linda. uma paciente aqui, muito querida, a Lorena perguntou o seguinte, ó, aqui. A Lorena da Bahia? Lorena da Bahia. Conheço. Nunca perguntei, na artroplastia total do quadril, na ATQ, a gente é entubado ou só entuba quando a anestesia é geral? Vai lá, Inácio. Vai, Inácio. Bom, vamos começar de trás para frente, então. Só há intubação quando a anestesia é geral, tá? Então, a anestesia geral, ela precisa que você seja entubada para que ela ocorra. Na artroplastia total de quadril, a imensa maioria dos casos, pelo menos na rotina dos 4 aqui, é feita com a raquianestesia, tá? Sem necessidade de anestesia geral. Beleza, vamos para outra do YouTube. Tem uma pro Guzmão aqui. Vai, para no Guzmão. Doutor Guzmão, tive uma fratura de acetábulo há 5 meses. Perdi 3 centímetros da OEM. Comprimento. A prótese me devolveria Ó, uma pergunta excelente, tá? O paciente que teve um acidente e teve uma fratura de acetábulo e perdeu 3 centímetros de comprimento da perna. Não sabemos se é só em relação ao acetábulo, se teve um problema no fêmur também e se teve osteonecrose associada ou não. Então, ele teve um encurtamento de 3 centímetros. Então, aqui a gente tem uma informação importante. Perdeu 3, antes era normal, perdeu 3 centímetros. Pode recuperar o comprimento? Pode. Tá? Então, assim, é plenamente possível recuperar o comprimento da perna nessa situação colocada. Claro que a gente está falando de uma maneira genérica, né? Não especificamente do caso, mas, em geral, a gente consegue recuperar. Sim. Vamos pro João. João agora é Instagram. Vamos lá, João. Pode ser Instagram ou YouTube. Não, faz uma lá, uma cá. Você falou que fazer. Ah, Agora é? é Instagram. Cara, tá demais essa carne, o que é isso? Vamos ver. Não, Olha lá, João, brilha. Essa é a pergunta aqui. Repete pro pessoal do YouTube. Lê pro pessoal do YouTube. Tá, a pergunta da Paula Anjos. Osteonecrose na cabeça do fêmur, com fratura subcondral e cisto, sem colapso, muita dor e limitação. Não é bem uma pergunta, ela está falando, É né? verdade. Que ela deve estar nessa situação, né? Isso. Deve ser a indicação, né, do tratamento, imagino. Então, Paula, você já tem uma necrose no estágio já propício aí a desenvolver o desgaste da articulação. Nesse caso, quando existe a fratura subcondral, significa que o osso que dava suporte à cartilagem da cabeça do fêmur, ele não existe mais, ele já colapsou, daí o nome, né? Ele afundou. Explica para ela que fratura subcondral é sinônimo de colapso. Isso. Então, fratura Mesmo subcondral ressonância, sem dizer que tem colapso. pode ter. Colapso. Isso. O João tem até um vídeo sobre isso na artroscopia. Isso. Então, o que aconteceu ali? A cartilagem, ela precisa ter um suporte por trás dela, tá? Então, esse suporte ele não existe mais. O osso, ele afundou, tá? Então, nesse caso, o indicado seria a cirurgia de prótese de quadril. Por quê? Ela vai resolver ali o problema do afundamento, né, da cartilagem. A gente já está dizendo muita dor e limitação. E muita dor e limitação. Então, assim, não tem por que a gente pensar em algum outro tipo de tratamento que seria o quê? Lembrando que não é uma recomendação especificamente para o teu caso, a gente está botando numa situação hipotética. Exatamente. Sem ver, sem nada, né? Ver os exames e tudo, mas nada preservador, no sentido, uma artroscopia, alguma trepanação, perfuração, um enxerto, alguma coisa. Não, vai ser mesmo a prótese quadril, ok? Beleza. Vamos pro YouTube? Não, é o João de novo, ele volta pra gravar cá. Então, pro João, uma do YouTube. do Oséias. Essa mini prótese deve virar uma tendência para as próteses? Ó, eu acho que isso aí... Com essa técnica de acesso anterior, ou são poucos casos que podem ser utilizados Acho que tem que- essa mini prótese com acesso anterior? Vamos lá, Inácio. Bom, pergunta, Oséias, pergunta interessante, tá? Então, o Oséias aqui
perguntou se a mini prótese tende a ser sendo redundante, é uma tendência agora para o futuro e se a relação dela com o acesso anterior direto. Então, vou começar falando do acesso rapidamente. E a gente falou bastante essa semana, o Bruno fez várias postagens sobre isso. O acesso anterior direto permite que você use a prótese que você quiser, em princípio, tá? Ponto. Acesso é acesso, você vai usar a prótese, o implante que você está habituado. A maioria dos casos que nós fazemos, nós não usamos a mini haste. Se a mini haste é uma tendência, na minha visão, sim. Tá? Inclusive, tem um vídeo no meu canal falando só sobre isso, que o título é Mini haste, Novos Tempos, nessa linha. Tá? Então, eu acho que é uma tendência por ser uma prótese mais preservadora, falando que o Guzmão falou aqui antes, poupa mais osso, é afeita a acessos menos invasivos, mantém a sua anatomia mais natural. E, detalhe importante, tá? Que aí também foi falado aqui hoje, o Guzmão falou isso, a mini haste que nós utilizamos, vocês já viram postagens nossas com ela, é uma mini haste consagrada que já tem 16 anos de uso. Então, é uma tendência para o futuro, a gente está falando de novidade em cirurgia do quadril, algo de 16 anos. Tá? Então, é importante falar isso. Nós temos trabalhos já com resultados consagrados, 10, 12 anos dessa prótese que a gente usa, logo é uma novidade, mas já mostrou o que veio, porque os resultados dela são muito bons nessa avaliação com mais de uma década. Voltou pro Guzmão. Não, Só pulou você. Não, agora vai pra ti. já Ah, veio, tá, né? entendi. Agora que tá Ele vendo está aí? fazendo bate-volta, ele está de Tá. sacanagem contigo, na verdade. Quando está chegando a carne, ele manda você responder. Vamos ver lá. Pô, chegou a linguicinha aqui, ó. Eu como pouco, né? A gente conhece. Olha aqui, O pessoal do YouTube vai ver. olha aqui. Célia, ela continua a pergunta em outra caixinha, tá? Eu tenho 56 anos e meu quadril está com muita artrose e os médicos indicam cirurgia, tá? Aí ela continua a pergunta na outra caixinha. Eles dizem que a minha idade não é conveniente. 56 anos. O que vocês acham? Então, assim, Deixa eu responder isso. sucintamente. Não, sucintamente. Começou a roubar o microfone do colega, porque tá chegando. Roubou fez um liguinho. Acabou o fair play. Acabou o fair play na live. Agora é só na cotovelada. Sucintamente. Quem tem que indicar a prótese é o paciente. Ele que está sentindo a dor. Se ela está sentindo a dor dessa forma e o tratamento, a indicação é fazer a prótese, por que alguém vai se negar a fazer a prótese? Não dá para entender. Cara, mas eu vou te falar que a gente recebe de vez em quando isso é uns muito comum. posts, principalmente no serviço público, de médicos que pela idade dizem o seguinte, cara, olha só, eu não vou botar prótese em você. Sim, mas aí o que ele pode estar se referindo? Ele pode estar se referindo ao material. Olha só, tivemos Não, é isso aí, é isso aí. veio do back, Background aqui, Do background, backstage. É a Dani. A produção soltou o comentário. Vai ter que mostrar a Dani. produção, posso mostrar, Dani? Pode mostrar bonito. A produção lançou o código aqui pra nós, a produção É falou. cultural. E ela disse o quê? É cultural. A Irmão, Dani deixa aí que eu vou disse, virar a carne é aí. cultural. Ó, E segura ele aí, eu vou segura ele dizer aí. mais. Isso aí é uma história que começou na década de... A gente contou essa história no... Contamos essa história, começou na década de 70. O Chunley, que foi a primeira prótese de grande resultado, ele dizia o seguinte, só pode fazer minha prótese, eu só autorizo usarem a minha prótese se o paciente tiver 60 anos ou mais, tá? Na década de 70. Porque ele não sabia o tempo que ia durar a prótese naquela época. Só que hoje, as próteses modernas, a gente já sabe o tempo que vai durar. Aí eu pergunto para você o seguinte, será que é justo dizer para uma pessoa, olha, fica sofrendo até os 60 anos, não importa a idade que tu tenha, fica sofrendo, tendo uma qualidade de vida muito complicada até os 60 anos, mas eu te garanto que quando tu tiver 60 anos, vai ser feliz e alegre. Será que isso é justo? Aí eu pergunto para vocês isso e quero que vocês me digam. Será que isso é justo? Eu acho que o próprio paciente pode responder isso pra gente. E o que é mais grave, o que acontece com muita frequência, eles dizem isso, pedem para esperar e não oferecem uma solução alternativa. Pedem para a pessoa esperar, tolerando a dor até o momento que eles julgam que é autorizado fazer a prótese, os 60 anos. Então, isso é o mais cruel, é o mais cruel que eu acho, é isso. Não, fica com dor. Não tem nada para me oferecer? Não, fica com dor. Eu tenho que botar meus trajes de banho, cara. Não sei o que está acontecendo. Eu também.
Sou eu agora? 8 horas, já quase 2 horas. Núbia, Não, nós vamos parar às 8h27. O meu Instagram tá gigante, porque ele não parou, passou de 1 hora aqui, não parou. 75 pessoas. Parabéns pra vocês. eu gostaria de saber qual o tempo da prótese mais antiga que vocês já fizeram cirurgia e que ainda não precisou de revisão. Não, vamos falar Ela aqui. era de cerâmica, Cara, ou vai. cerâmica. Vai lá, João. O João ele tá com... Olha, é a Núbia com certeza. Uma live solo agora. Mas com certeza a Núbia de BH, ela é paciente minha, tá? Paciente minha. O Núbia é o seguinte, a prótese, como nós acabamos de dizer, né? Ela vem em cima de um acompanhamento, em cima de um segmento, para saber quanto tempo que ela vai durar, tá? Então a prótese... Ela perguntou o seguinte. Isso. Ela fez uma pergunta bem objetiva. Quanto tempo tem a tua prótese mais antiga que tu não precisou trocar? 15 anos. Boa. 15 anos. Agora, essa prótese, ela foi criada em 1959, o desenho dela. Ela completou ontem. Exeter? Não é 59. É, ué, 59. Aí não 59. seria 50 anos. Não, mas é 50. Não. A Exeter é de 70. É, de 70 e poucos. Se ela completou 50... É, 69, desculpa. É. A Exeter, que é de 69, né? Então ela foi desenhada e a primeira prótese foi colocada em 1969 e ela completou agora 50 anos, tá? No de segmento. Não tá fechando. Tem que terminar com 0. Mas é porque era lembra que era do ano passado e eles adiaram, deixar para esse ano, comemorar os 50? Tá, mas vamos arredondar. 50 ou 51? Tá, que seja 1970, mas assim, ela foi, historicamente, foi 1959. E aí, essa prótese, qual que é o resultado dela? Qual que é o desempenho dela? Então, foi um índice de soltura menor que 5%. De necessidade de revisão menor que 5%, tá? Então, uma prótese que ela serve, inclusive, de parâmetro para todas as outras próteses que vieram depois dela, tá? Agora, o outro ponto da sua pergunta, que é em relação à tribologia, que é o par, né, de desgaste da cerâmica, do par de deslizamento, né, da prótese, se é cerâmica ou polietileno, ou cerâmica. Isso daí foi em cima do que nós respondemos atrás, que vai depender muito de qual que é a necessidade da pessoa, porque não é só o componente, mas assim, a característica dele em graus de cobertura do componente. E a gente sabe hoje, inclusive de polietilenos, que tem polietilenos que são tão rígidos quanto a cerâmica, né? Porque os estudos eles estão mostrando isso, tá? Mas só querendo te dizer que a prótese mais antiga, então, ela tem 50 anos de segmento, com índice de soltura menor que 5%, ou seja, uma sobrevida acima de 95%, tá ok? Um grande abraço, hein, Núbia? Obrigado aí por mandar pergunta. Pessoal, quem sabe a gente vai encerrando ou não? Não tem mais. Não, vamos, Mais um. vamos até 8h27. aí, vamos seguindo. Tá, vamos lá. Não, então vai no Instagram. Ah, não, isso aí o Guzmão pode responder. Tá na rede, tá nas Ó, redes de todos. Todo mundo que pergunta sobre contato, vocês vão lá no link da bio, no Instagram, ou vocês digitam o nome da pessoa. Vou dar uma dica assim, ó, a gente vai no Google e digita assim, Dr. Inácio Consultório, Dr. Guzmão Consultório, Dr. João Lopo Consultório, Dr. Bruno Rabelo Consultório. E aí vai vir a informação direitinha. Ou no Instagram de cada um, vão lá na bio, tem a informação do consultório. Mas aqui nós não estamos aqui para chamar vocês para consultar. Nós estamos aqui para dar informação de qualidade para vocês, que é o mais importante de tudo. Então, nossa querida Dani, solta a pergunta cabulosa para o doutor Inácio. Ó, o paciente aqui, Jonas Lucumalbeck, top. Gostou muito. Doutor Otávio Melo, parabéns pela live, tá? Olha aqui, um colega parabenizando pela qualidade da live. Muito obrigado. Pode mandar, Dani. Dedé Portuga. Tem necrose de cabeça devido à artrite reumatoide. Eu gosto dessa. Tem algum suplemento para evitar a necrose? Vai lá, Bruno. Isso é Inácio. Tu falou, eu gosto dessa, agora tá dando ré. Porque suplemento eu gosto de Inácio. Eu gosto de Inácio explicando. Refugou. Pensa que foi, acabou não foi. Eu pensei que eu ia. Bom, vamos tentar ser simplista também, que necrose dá uma aula, mas tentando ser simplista. Necrose é um dos casos mais complexos de cirurgia do quadril.
E é um calcanhar de Aquiles, porque não existe uma solução mágica. Aliás, não existe para nada na medicina uma solução mágica, tá? Então, não existe um suplemento ou uma medicação que já comprovou reverter necrose. Ponto. Isso é o mais importante. Mesmo outras técnicas mostram algumas delas resultados muito promissores e muito favoráveis. Dentre elas, a maior documentação de sucesso é o uso de células da medula óssea, tá? De enxerto da medula óssea, mas ainda assim é uma técnica. A necrose ela é uma doença multifatorial. Várias coisas têm que acontecer para que a necrose ocorra. Logo, se nós estamos pensando em tratamento preservador de sucesso, em salvar a cabeça do fêmur, quanto mais fatores nós abordarmos desse, maior a taxa de sucesso. Então, pode sim usar suplemento? Pode. Ele vai reverter sozinho? Não. Tá? O tratamento cirúrgico para preservar a necrose é indicado. Tem que ser feito tratamento cirúrgico. Descompressão, enxertia de medula óssea, associado pela videoartroscopia, e pode também fazer associado suplementação e medicações, mas não existe suplementos e medicações que vão reverter a necrose sozinho, tá bom? Vai lá, do Bruno. Dani, solta uma pro Bruno. Solta, DJ. Não, deixa. Leva pra casa. Esse pãozinho de alho também. Gosta tanto. É isso, não tem pergunta complexa? Então, a pergunta deve ser assim, por que agora, após um Cabernet Franc, você escolheu um Malbec? Vou explicar. A gente começou a comer carnes agora, teve uma picanha agora, e tá vindo agora um assadinho de tira top. E depois nós temos um shoulder. E aí eu pensei, nada melhor do que a gente começar a introduzir um Malbec aí. Mas a ideia hoje é fazer um tour sobre as uvas do mundo. Quem sabe depois um Pinotage da África do Sul, ou um Shiraz da Austrália. Gosto muito do Shiraz. Viu? Olha só, tô chegando aí. Não, vem a pergunta agora vem a pergunta séria. Não vem a pergunta séria. Gusmão, você me tem uma pergunta? Opa. Tem o IFA, tem todos os movimentos do quadril. Será que eu poderia colocar na membrana? Bom, Beatriz? Então, Beatriz, deixa eu responder, porque Beatriz é o nome de minha filha. Então é o seguinte, primeiro, o Gusmão acabou de explicar, na verdade, a utilização da membrana não está relacionada somente a você ter impacto ou não. Há uma lesão de cartilagem que seja profunda e extensa que justifique a utilização e que tenha critérios para isso. Que você tenha espaço articular, que você não tenha uma deformidade tão grande da articulação, que você não tenha cistos importantes no acetábulo, na cabeça femoral, enfim. Então, a utilização ou não de membrana depende de alguns aspectos. É óbvio que ter uma lesão de cartilagem e o impacto, e ter uma queixa que justifica o procedimento cirúrgico, sim, não vejo problema nenhum. E depende da idade, tá? Mas é aquilo que o Gusmão respondeu no início, que tem que ter um critério técnico para se indicar. Eu tive recentemente um paciente que depois que viu o vídeo do Gusmão, ele tem uma artrose já avançada. E eu já indiquei prótese para ele. E aí ele me mandou uma mensagem, né, Dani? Eu até te mostrei, né? Pô, doutor Bruno, você não acha que dá para eu colocar a membrana e jogar um pouco mais para frente a indicação da prótese? E a questão é que a indicação da membrana ela é muito precisa. Não é porque eu tenho uma artrose já com a cabeça do fêmur praticamente colada na bacia. Não adianta eu colocar uma membrana ali, porque não vai regenerar, restaurar, interpor, sei lá qual o termo que a gente possa colocar nessa articulação. É critério, né? Uma informação importante aqui pro pessoal, tá? Assim, ó, pessoal. Nós todos somos cirurgiões de quadril e nós ganhamos nossa vida operando pacientes. A gente ganha vida fazendo cirurgias e fazendo tratamentos. Se um cirurgião que teria todo o interesse econômico para fazer a cirurgia em vocês diz que não é uma boa ideia fazer a cirurgia com essa membrana, ele está falando do fundo de coração para vocês que não vale a pena fazer. Né? Sendo bem reto. Levem essa informação. A gente não quer que vocês tenham maus resultados. Nós dependemos do sucesso de vocês. Nós fazemos de tudo para que vocês tenham sucesso no seu tratamento. Então, se a gente está dizendo que uma técnica não é uma boa ideia para vocês, não é porque a gente não queira operar vocês.
é porque a gente não queira que vocês não se frustrem com um tratamento que não vai dar um resultado à altura da expectativa de vocês. Planejado por nós. Exatamente, da expectativa de ambos. Né? Então, assim, uma coisa que a gente garante para vocês é a transparência da nossa comunicação, independente de qualquer interesse financeiro. E esse é um exemplo. A gente muitas vezes recomenda não fazer membrana, não fazer artroscopia, porque a gente acha que não vai funcionar para vocês. A gente já tem uma experiência. A gente já tem uma experiência em saber quando vai funcionar, quando não vai funcionar. Olha lá, João. Comentaram isso aí há pouco tempo, né? 20 e 10. Tem só uma pergunta. Mais uma aqui, pergunta que a Dani botou lá no que YouTube, eu acho vamos ver. interessante, que é um tema que eu acho que a gente, na época que a gente estava em lockdown, a gente até pensou em fazer essa live, eu acho que é super importante. Eu acho que é um tema que gera uma discussão, uma dúvida, um receio com os pacientes que vão realizar a prótese quadril ou que, infelizmente, aconteceu com uma complicação. O Inácio recentemente fez um vídeo sobre isso, sobre infecção pós-artroplastia do quadril, que a gente sempre conversou nas nossas lives, né, as outras, a gente sempre falava assim, é a pior, é a mais temida complicação que se tem numa cirurgia. Pode ter certeza disso, tá? E a Dani vai fazer a pergunta aqui, e o João me olhou aqui, você me olhou, eu entendo já, você vai responder. Brilha nessa resposta, João. Coloquei o espaçador depois. Coloquei o espaçador. Depois que tiver com a nova prótese, corre o risco de reinfecção? Então, a infecção óssea, é isso que a gente está... Faz um micro resuminho só para o pessoal do Instagram. A pergunta é o seguinte, ó. A pessoa teve uma infecção, tirou a prótese, botou o espaçador e agora vai botar a prótese definitiva. E a pergunta é, corre risco de ter nova infecção? Sim, isso daí depende de alguns critérios, tá? Então, assim, quando a gente diagnostica alguma infecção, né? Então, foi em cima de exames clínicos, exames de imagem, exames laboratoriais, tá? E assim que foi decidido aí trocar a prótese e colocar o espaçador, só para explicar para vocês o que é o espaçador. Espaçador é uma prótese temporária que ela vem com um manto de antibiótico que serve para tratar a infecção ali na região onde estava o implante. Tá? Então, a gente sabe que quanto mais precoce isso for realizado, melhor é o resultado. Tá? Então, uma prótese infectada que está dessa forma já há algum tempo, talvez não possa se falar em cura, tá? A cura completa. Mas pode-se dizer em relação a um tratamento e um controle dela. Porque depois que for tratado e colocado o espaçador, então a gente faz um segmento do paciente com os exames de sangue, com os exames de laboratório, com os exames de imagem, e aí tira-se esse espaçador e coloca a prótese definitiva novamente. Pode falar. Eu acho, só para a gente concluir isso aqui, é o seguinte. VHS, proteína C reativa, exames laboratoriais, que a gente faz esse segmento, como você muitas vezes provavelmente já está fazendo ou vai fazer, não é critério para cura. Não é critério para conversão. Não é critério para afirmar que o espaçador cumpriu o objetivo dele e que, após a colocação da prótese definitiva, não haverá uma recidiva. O que eu quero dizer com isso? Que em qualquer momento da sua vida, depois que caia a sua imunidade por algum motivo, que tenha alguma alteração na tua simbiose corpo, mente, alma, enfim, o que seja, isso pode voltar. Eu quero dizer o seguinte, não existe uma, na minha opinião, tá? Eu acho que é de todos, não existe uma cura definitiva. Tá? Existe um tratamento adequado que a gente consegue criar mecanismos de uma relação mais equilibrada dentro do organismo do paciente, tá? Então, o tratamento que a gente tem é esse aí. Uma prótese infectada, retirar, colocar o espaçador, acompanhar com exames, deixar o paciente de uma forma de acompanhamento multidisciplinar bem adequado para que ele possa, no momento adequado, no momento certo, dependendo do germe isolado, receber a prótese definitiva. Mas ninguém vai afirmar que não pode ocorrer uma recidiva dessa... um adendo muito importante sobre a infecção. Tá, então, eu e o Inácio vamos fazer um adendo muito importante sobre a infecção, que é o seguinte. Todo esforço que for empregado
com o objetivo de diminuir o risco de infecção, vale cada centavo. Porque uma infecção pode determinar, se tudo der certo, um comprometimento no tratamento do paciente durante 1 ano. Se tudo der certo, pessoal, se tudo der certo, é 1 ano da vida em função do tratamento da infecção, tá? Deixa eu fazer um adendo depois, tá? Depois do Inácio. Então é o seguinte, todo investimento, a prótese é uma cirurgia eletiva, Tu escolhe o melhor momento para fazer a cirurgia. Então, todo investimento para vocês estarem no seu melhor momento e para que o cirurgião tenha todas as condições para lhe tratar da maneira com o menor risco possível, vale a pena. O doutor Inácio pediu para fazer... Ele pediu antes, João, desculpa. Não, fazer algumas afirmações só aqui. A primeira afirmação é, tenham muito claro na mente isso. Infecção é a complicação mais temida e mais desastrosa que nós podemos ter após uma cirurgia de prótese. A segunda, não é que eu discordo, eu acho que talvez o Bruno tenha se expressado mal. Não é que não existe cura de infecção, não existe garantia de cura. É mais ou menos isso, tá? Então, e do que depende os melhores resultados no tratamento de uma infecção se você, infelizmente, caiu na parcela ínfima que tem diagnóstico precoce e tratamento adequado. Então, esse negócio de ficar, rejeitou a minha prótese e vai levando e faz um antibiótico. Se você tem uma suspeita de infecção, procure a pessoa mais competente que existir para te tratar. Porque aí a brincadeira ficou séria. Tá? É tratamento rápido e muito bem feito. É isso que pode te levar a, digamos, uma cura ou um controle definitivo para o resto da vida, que seja. Se for um controle que dure o resto da vida, é praticamente uma cura. Tá? Essa informação é muito importante. Depois, isso que o Guzmão falou. Mas vou acrescentar uma. É desastrosa? É. Mas um detalhe. Felizmente, ela é raríssima. Tá? Não é frequente haver infecção após prótese. Oscila na literatura, mas uma média seria em torno de 0,5%. A cada 200 pacientes, 1 T. Então, o mais importante é prevenção. Não tenha uma infecção. E isso depende das suas escolhas iniciais de com quem você vai fazer a sua prótese e em que condições. Tá? Vou fazer aqui um aconselhamento muito forte. Veja esse vídeo no meu canal. Tá? O vídeo está bem completo, abordando tudo que a gente falou aqui com calma. Prevenção de infecção em prótese, prioridade absoluta, é o nome do vídeo, e tem lá estratégias que nós 4 utilizamos de ponta para reduzir de 0,5 para 0,2, para 0, Metade. Olha só, são casas decimais que são vidas, são pessoas. Tá? Então, cada uma dessas medidas é muito importante e não devem ser poupados esforços para evitar uma infecção. O João quer brilhar aí. Tem um ponto que os pacientes eles não gostam, mas que é muito importante, tá? Que seja dito. É que tem uma parcela também importante aí da contribuição do paciente. Interesse dele, né, em ter um bom resultado e evitar uma infecção. Que seria, que eles não gostam, hein? Ter um peso legal, uma saúde legal, ter um controle metabólico legal, e eles não gostam que a gente fale isso, tá? Então, assim, perguntar, eu tenho tal peso, eu tenho tal composição massa corpórea, posso fazer a prótese, corro algum risco? Aí a gente fala e a pessoa, ela algumas vezes acha aquilo chato, acha que não vai dar conta, e é o que o Davi falou, né? É assim, se ele vai se propor fazer uma cirurgia dessa, que é planejada, que é organizada e tudo, ele não vai investir em melhorar antes. Eu tive pacientes que, por exemplo, a questão de peso, né, e do controle metabólico, com diabetes e tudo, que perderam 30, 40 quilos. E não é com cirurgia. Não é com cirurgia, é com reeducação alimentar. Ou seja, ele não tapou o sol com a peneira. Ele mudou o estilo de vida dele para se comprometer em fazer uma cirurgia para ter um resultado positivo, né? Então, isso é extremamente importante. Curativos pós-operatório, cuidados com curativos. Sim, a questão da ferida operatória. Sim. A pessoa não dá valor a isso. Fez a cirurgia, acabou. Olha só. Outro dia vai fazer um curativo, vai fazer curativo.
um instrumento, sem luva estéreo, muitas vezes, fazendo uma drenagem que às vezes não é para ser feita. Sim, sim. Então, cuidado com a fila operatória também é super importante. Sim. Isso aí. É o pré, o pé e o pós. É isso que a gente tem que trabalhar para tentar evitar a infecção. Muita coisa. São assim, o sucesso ele está em pequenos detalhes, Sim. em mínimos detalhes. Então, se a gente pergunta para o paciente, ele vai fazer uma prótese de quadril, pergunta como é que está a sua saúde bucal, se está com alguma gengivite, como é que está seu pé, a gente vai examinar o paciente, a gente pede para tirar a meia e olha, está com onicomicose, por exemplo, micose na unha. Como é que está o metabolismo desse paciente? Ele está bom para receber uma prótese? Paciente diabético. Diabetes compensado, a patologia reumatológica, uso crônico de corticoides, são fatores de risco. Assim, eu falo algumas vezes, pode soar meio estranho, mas eu falo, gente, colocar uma prótese de quadril não é trocar pneu de carro, não. Não é igual ali no borracheiro e trocou o pneu do carro, não. Tem toda uma preparação antes, né? Então, assim, essa parcela aí, né, para se falar, quando fala de infecção, e o nosso objetivo é que ela não ocorra, então é preparar bem, é escolher o cirurgião, é se preparar, o preparo que a gente passa antes da cirurgia, banho de clorexidina, swab nasal para pesquisa de Staphylococcus aureus. Então, assim, é uma série de coisas que a gente faz ali. Maravilha. Acho que foi um tema bem tratado aí, né? Eu acho que... 2h20. Então, pessoal, agradecemos imensamente a audiência de vocês. Muito obrigado por estarem aqui assistindo no sábado à noite. Fazemos isso aqui de coração para que vocês tenham as melhores informações possíveis. Lembrando, estamos aqui com o Dr. Bruno Rabelo, do Rio de Janeiro, que está nos recebendo, nosso anfitrião aqui nos recebendo na sua casa. Dr. Inácio Ventura, de Brasília. Dr. João Lopo, de Minas Gerais. Aí. E Davi Guzmão, de Porto Alegre. Estamos aqui todos no sábado à noite para lhe dar as melhores informações possíveis sobre o quadril do nosso coração para vocês. Então, a única coisa que a gente pede em troca é que tu compartilhe esse conhecimento com outra pessoa e ajude com que outras pessoas, assim como tu, possam ter mais informações de qualidade. Então, clica no aviãozinho que tem aqui embaixo da live do Instagram e envia para uma pessoa. No YouTube, clica em compartilhar e manda aquele link ali pelo WhatsApp, que é a forma mais efetiva de compartilhar. E dessa forma, vocês ajudam a espalhar notícias de boa qualidade. Porque quem não deve, fala abertamente as suas recomendações e não fica escondido, só reclamando da vida. Aqui a gente fala tudo de coração aberto diretamente para vocês. Certo, pessoal? Agora vamos curtir aqui o grande evento que o Dr. Bruno está nos proporcionando. E sua senhora Dani também está nos ajudando bastante até na transmissão aqui. Então, muito obrigado ao casal, muito obrigado por nos receber. Sempre uma honra. E muito obrigado a todos vocês por terem participado. Então vamos encerrar esta live por hoje. Um abraço a todos. Até mais. E Dani, eu vou te ajudar para encerrar no YouTube. Pega, Nem minha pergunta, Dani e eu. que é muita coisa. É muita gente. Coisa. Pega a linguicinha ali, Joãozinho. Legal. Isso. Cara, É?